começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Jordan Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. Comigo aqui hoje está meu querido amigo Figurante. Fala aí, figura. Oi, Jorge, é bom e é muito bom estar aqui, meus amigos. Hoje estamos novamente nessa saga, dando continuidade a essa história, né? Já passamos dos episódios 200 e eu falo pra vocês, agora é hora da gente resetar, o zero virou de novo e devagarzinho vamos construindo mais coisas. E hoje é um dia pra fazer um episódio que vai mexer um pouco com a sua infância, vai mexer um pouquinho na sua alma, talvez dê sim aquele quentinho no coração que há muito tempo já não dá, mas hoje é um dia bom, hoje é dia de relembrar muitas coisas que fizeram ser quem a gente é hoje, meus amigos. Vamos lá, que hoje vai ser legal. Exatamente, né? Inclusive, e hoje também é aniversário. É outra emissora, Italino, outra emissora. É, outra emissora. E com a gente aqui hoje, galera, está aqui ele, sim, rapaz, para ele, que é goiano, que é fã do Makoto Shinkai, que é leitor assíduo, né, e fã do Espadachim de Carvão. Meu querido amigo Shura, fala aí, Shura. Caralho, todo dia eu acordo pra ser vítima de fake news nesse programa. Fala aí, rapaziada, boa noite. Boa noite, rapaziada de Mineiros, Goiás e do Chipre também, pessoal do Chipre, gente boa. E vamos lá, rapaziada, vamos aí pra mais um tema maluco do Ritalino, né? E sim, vamos sim. ver o que vai nos aguardar aí. Sim, galera. E galera, como vocês estão vendo, nós estamos aqui os três hoje pra fazer um episódio especial, né? Porque pra quem não viu, teve no canal do Figurante há um tempo atrás uma live que o Figurante fez a capa lá do episódio do Smash Bros. Durante a live, né, eu, Shuri e o Figurante conversamos um pouquinho ali, né, sobre a TV Cultura, os programas que marcaram a gente dessa emissora tão legal. E a gente decidiu trazer isso pro NBcast e fazer um episódio especial falando da TV Cultura aí, uma emissora tão bacana aí que tá trazendo os animes. Agora tem um bloco só de animes lá, né? Passando anime do Servo lá, né, figura? Super Campeões. Exatamente. Super Campeões também. O Antimatéria. Antimatérias, claro. E, figura, tem vinheta hoje ou não tem? Com toda certeza, meus amigos. Eu irei falar, Ritalino, de um jeito que você vai se emocionar. Roda a cultura. E começando nosso podcast aqui, né, galera? Figurante. Oi. Poderia dar um contexto para isso. O que é TV Cultura e por que a TV Cultura marcou as nossas infâncias? Olha só, que bela pergunta. A TV Cultura era uma TV que realmente se importava com as crianças do nosso Brasil, sempre trazendo quadros aí pra molecada, pra rapaziada, e sempre tinha algo de positivo, sabe? Sempre você aprendia alguma coisa e ao mesmo tempo você se entretia, sabe? Eles buscavam, assim, desenhos, programas, tudo ao redor do mundo. Era muito programa europeu, muito programa de países que talvez não tenham uma tradição tão forte assim. Então, o mérito deles, aliás, era justamente dar valor, que eles fazem até hoje, a produções nacionais, ao que se tem aqui de bom no Brasil, assim como também buscar de outras terras, assim, que tem uma coisa diferente, porque desenhos americanos são muito padrões, assim, os desenhos americanos mesmo de sempre, esses desenhos educativos, geralmente é um desenho lá, nada a ver, e depois os caras no final, parece o He-Man lá dando um conselho, sabe, e isso, beleza, você entende, mas é uma coisa muito engessada, eles iam atrás de muitos desenhos que ficaram marcados na nossa infância, e na infância de muita gente, por ensinarem e serem legais, esse é o diferencial dela, sabe, esse é o diferente dela das outras emissoras, muitas emissoras aí que passavam os desenhos, beleza, e tal, às vezes você não entendia nada, às vezes eles não tinham tanto voltado, mas pra uma criança era muito saudável você assistir a TV Cultura, e é uma grande emissora, e até hoje eu tenho essa preocupação, assim, hoje, sim, eu tenho minhas críticas, eu acho que poderia estar numa outra direção, poderia estar melhor, mas eles ainda têm esse cuidado, então o que a gente vai encapsular hoje não é puramente nostalgia, não, a gente vai relembrar de um trabalho bem feito, de um trabalho que marcou muita gente, foi importante na vida das pessoas, então por isso que eu acho que é muito íntimo de nós, porque quando a gente tá ali na primeira infância, ali, quando a gente tá crescendo, tudo, a gente tem aquela curiosidade, aquela ânsia de aprender, e a TV Cultura conseguia colocar coisas legais pra gente assistir, coisas que faziam a gente desenvolver positivamente, sabe? Valores legais ali, coisas que toda criança deve ter, e é algo que é um tempo que não volta,
sabe? Hoje vivemos outros tempos e todo mundo dá um tablet, um celular pra uma criança e sabe-se lá o que acontece, mas antes era uma preocupação genuína e hoje, se a gente é o que é hoje, a cultura tem um pouquinho de culpa nisso. Caramba, figura, que belas palavras. Mano, o Shura tá chorando aqui, velho. Até a namorada do Shura teve que mutar aqui. A namorada do Shura teve que consolar ele, que sabe as palavras, cara. A TV Cultura marcou demais, assim, a nossa... Eles só perderam todo o crédito quando passaram o Godofredo. Não, brincadeira, brincadeira. Mas eu odeio o Godofredo. A TV Cultura realmente, cara, ela marcou demais a nossa vida. Justamente isso, né? É porque é uma emissora que, diferente das outras, ela passava programas, além de programas de outros países, além dos Estados Unidos, né? Que tem muitos programas do Canadá, muitos programas, né, de vários outros países, assim. Da Europa. Eles ainda tinham o diferencial de ter as produções nacionais, né? Grandes programas seriados, né? Nacionais, que marcaram muito as nossas vidas. Não, a maioria entrou pro imaginário popular brasileiro, né? Os personagens. Sim. Muitos personagens, né? O Júlio do Cocoricó aí, né? A galera lembra até hoje e tal. Enfim, né? Mas enfim, vamos lá, vamos começar aí o episódio, né? Quero perguntar aí, primeiramente, pro Shura, cara, que tá aí quietinho. Shura. Fala, meu mano. Você tem algum programa da TV Cultura, um desenho que te marcou, cara, que você gostaria de falar aqui, primeiramente, para darmos início? Cara, é difícil falar só um, mas eu vou dizer, assim, um que mais me deixava... Assim, a TV Cultura, o diferencial da TV Cultura das outras emissoras pra mim, os desenhos, assim, é porque eles me despertavam sensações diferentes dos outros desenhos, né? E geralmente era realmente uma sensação, assim, de paz, né? Eu sentia um conforto, assim, no coração. E eu gostava muito, cara, de um desenho. Eu gostava muito de vários desenhos, mas um que eu consigo me lembrar com muito carinho, assim, que hoje em dia eu olho pra ele e eu vejo que além de ser um desenho muito bonito, muito rico em cultura, né? Igual uma grande maioria dos desenhos da TV Cultura. Ele foi um desenho muito importante pra mim, que é o Pequeno Urso, cara. Nossa, esse era muito bom, cara. Esse era excelente. Que era a história do urso, né? Que morava com os pais dele e ele vivia... Mano, era bem umas aventuras casuais que ele vivia, né? Umas coisinhas... Era muito casual, cara. Isso que era legal, que era diferente. Né? Não era um absurdo. Não era... Cara, tinha episódio que é quase como se nada tivesse acontecendo, mas era tão interessante, os personagens interagindo, aquela vibe da floresta, cara, dele andando de noite ali, o tempo passando, ele falando, e os amigos dele é meio esquisito, sabe? Tem uma vibe meio estranha, assim, você quer saber mais, desperta sua curiosidade, e aí tem uma vibe, e quando você menos espera, o episódio acaba, e você teve uma aventura sem ser frenética, sabe? Não, era um desenho muito bonito visualmente, ele tinha um monte de rachura, assim, no desenho, né? E era muito fofo, além de ser fofo, era aconchegante, assim, né? O desenho. Me lembra muito um anime que eu gosto bastante, que é Moomin, né? Que é baseado numa série de livros ali da Finlândia. E o Pequeno Urso, assim, é muito bom, cara. Eu tenho muito carinho, né? Tinha os amigos dele, né? Que era a turminha meio do barulho, né? Porque, pensa, um urso andando com 3 aves, um gato, né? O outro. Sim. E uma menininha ainda, tinha família. Então, assim, era um anime, assim, muito, muito familiar, assim, muito aconchegante, muito fofo, né? Tinha as mensagens, assim, né? A moral da história sempre. Eu acho, eu sinto um pouco de falta desses desenhos, assim, que eles trazem essas coisas pras crianças, né? Tipo, uma moral, uma lição, né? Mas também esse aconchego, assim, né? Hoje em dia os desenhos são tão cheios de hiperestímulo, né? Tão cheios tão cheios desses negócios, assim, pra pegar atenção a todo custo, e é muito vazio. Não querendo dar uma de papo de boomerzão aqui, tem uns desenhos hoje em dia que são muito interessantes, aquele Bluey, do cachorrinho. Ele é muito interessante. Mas esse do Pequeno Urso, ele, pô, se um dia eu tiver filho, eu vou baixar todos os episódios e vou botar pra ele assistir. Cara, mas é uma vibe, assim, não, mas você tá totalmente certo quando você diz que é uma vibe que antes você conseguia ter e hoje em dia é muito raro, sabe? Realmente é uma coisa que não é mais uma proposta que as pessoas busquem, que os estúdios busquem, e quando buscam, você vê que dá certo, sabe? Esse Bluey mesmo ali, agora um pouco menos, mas ele já foi, sim, um fenômeno, coisa que muita gente de todas as faixas etárias queriam assistir, sabiam o que estava acontecendo. Então, é uma coisa que se tornou rara mesmo, essa vibe. E, cara, na TV Cultura tinham muitos desenhos que passavam uma coisa similar, sabe? Às vezes, eram desenhos que não tinham nada a ver um com o outro, mas essa vibe tava lá. E, cara, Pequeno Urso, é uma coisa que eu também tenho no meu coração, sabe? A abertura dele, cara, me marca. Muito boa. Aquela abertura, cara, sensacional. A musiquinha, os visuais. Tipo, é uma aventura mesmo onde não acontece muita coisa. Esse é o charme dele, cara.
sei lá, eu tenho medo de pessoas hoje em dia forem olhar pra aquilo e falar, caramba, não tem nada acontecendo, não sei o que tem, mas isso que é legal, que hoje tudo acontece de uma vez ao mesmo tempo e você não entende nada, sai com o cérebro fritado. Sim. E ele tinha um pacing, cara, muito bonito. É bonito, é isso que eu tenho pra dizer, um desenho muito bonito. É bizarro que na TV Cultura muitos desenhos eles tinham esse apreço pelo estilo, né? Pelo visual. Uhum. Tem um que eu lembro que era de um elefantinho, que ele... Esqueci o nome. Babar ou não? Babar. Acho que era. Se pá, é. E tinha Babar. também o Timothy, né? Tinha Nossa, o... cara, o Timothy, bicho, esse aí eu tava guardado pra falar, cara. O Timothy vai à escola, underrateado pra caramba. Nossa, Muito eu bom esse amava. desenho. Era meu desenho Nossa, favorito. era muito bom. Era meu desenho favorito de ver as aventuras dele na escola. Cara, que desenho legal, cara. Nossa. Sim. Não, eu acho incrível como a TV Cultura, eles conseguiam selecionar os desenhos que eram educativos e não eram chatos, sabe? Não eram maçantes. Sim. Porque, tipo assim, eu lembro que tinha o Cyber Chase, que era um anime sobre matemática, cara. Sim. E era divertido, cara. Sim. O Digito era o mascote, era muito foda o Digito, mano. Cyber Chase era muito E o legal, hacker era o vilão. Cara, É. tinha um desenho que era um desenho de massinha, que era um astronauta, que ele tinha umas... Deixa eu pensar, desenho, astronauta, TV Cultura. Eu adorava esse desenho, cara. Eu tenho uma lembrança, assim... Aqui, ó, Lunar Jean, Jean no Mundo da Lua. Eu lembro que eu tenho uma memória afetiva com esse desenho, porque geralmente ele passava um pouquinho de... meio tarde, assim, lá pelas 7. Ele reprisava, na verdade, passava em vários horários. E eu lembro que eu ia pra casa da minha avó assistir, e minha avó sempre fazia uma comida característica, assim, né? E eu sempre que eu lembro desse desenho, eu lembro do gosto da comida da minha avó, cara. Esse desenho era muito legal. Uhum. Tem outros também, é que a TV Cultura de desenho, assim, que marcou, porra, era sensacional. Tipo, cara, a gente tá falando que tem esse desenho que o Cyber Chase, que era de matemática, tinha o Pequeno Urso, né, que era um desenho mais contemplativo. E, cara, e o Rupert, que era um desenho Rupert que... também é bom. Era um urso de cachecol, e aí, tipo assim, ele vivia aventuras fantásticas. Ah, pô, parecia um pouco, assim, o estilo dele com o do Pequeno Urso, cara. Acho que, se eu não me engano, teve um crossover. Uhum. Teve, né? Uhum. Legal. Teve crossover eles? Eu acho que Teve. sim, se eu não me engano, teve. Cara, Rupert era o bicho, hein? Rupert era massa. Cara, e aí que tá, tipo, outra, você tá falando aí, Rita, por exemplo, de matemática, de não sei o quê. Um que era muito bom, e esse era focado em geografia, era os Camundongos Aventureiros, cara. Nossa! Como eu gostava Sim. disso. Vai. Era Nossa, geografia isso e história, muito geografia e foda. história. É, geografia e história, eram as duas. Passava Tintim também, se eu não me engano. Pô, também, Tintim passou. Cara, eu adorava até os quadrinhos do Tintim, assim, na biblioteca, quando tava aprendendo a ler, assim, quando eu tinha aprendido, na verdade, tava começando. Foi incentivo. E ver desenho, cara, era muito legal as aventuras ali. E se aprendia, cara, tinha algo por trás, né? Sim. Era muito bom isso, muito bom mesmo. O Rupert, né, era um desenho que era... ele era mais com... Como é que fala? As fábulas, né? Escudo de falas. Então eles mesclavam a história do Rupert com coisas da literatura clássica, né? Tipo, tem um episódio que é tipo uma releitura do Alice no País das Maravilhas e tal. E tinha um mago, eu lembro do mago, que ele voava, ele colocava o guarda-chuva de cabeça pra baixo, subia em cima do guarda-chuva e voava no guarda-chuva. Um maguinho que era amigo do Rupert. Pô, eu lembro bastante. O Rupert era bem marcante. A abertura dele também era de doido, né? Muito bom. Uhum. Cara, Cara, é sensacional. Cara, tinha um outro desenho muito brabo da TV Cultura. Era o Arnold. O Arnold eu gostava bastante também. Que ele era do maluco lá que era um, sei lá, um castor, um rato, algum animal estranho aí. E era muito legal, assim. O Albert, eu sinto que... Rei Arthur, eu sinto que ele era um pouco mais... Sim. Eu acho que ele era um pouco menos focado no aprendizado, mas ele era um desenho, assim, mais... Era desenho também divertido, né? Uhum. E, pô, era muito legal. Agora, assim, falando de... Você falou ali do Rupert, e a gente também deu uma pincelada aqui no Tintim. Tinha um desenho, de vez em quando eu paro pra lembrar, assim, desses desenhos que eu assistia quando criança. E tinha um desenho na TV Cultura, que eu lembro claramente dele, só que eu não consegui encontrar o nome dele. Eu acho que deve ter virado uma Lost Media. Eu acho que ele é um desenho que não era tão querido, assim, pelas crianças. E aí, se alguém estiver ouvindo, então, quem estiver aqui na Cal, lembrar... Não, o Shura vai falar aqui, cara, eu vou mandar pra Nostalgia, eu tenho certeza que ela vai achar. Eu tenho mais certeza absoluta. Sim. Não, a Nostalgia, tinha um desenho na TV Cultura que eu queria muito lembrar o nome, e a Nostalgia postou um vídeo. Sim. No dia que eu tava falando desse vídeo. Eu tava falando em live desse desenho e ela postou o vídeo. Tipo, aconteceu comigo também, eu vou até falar qual que é o desenho que era do Hipopótamo Azul. E aí ela postou, eu não lembrava o nome desse desenho, eu lembro que ele me marcou muito. Que era o Hipopótamo Azul e tal. E aí o nome do desenho é Mumbo Jumbo. E eu só lembrei porque ela postou no canal dela. Eu falei, caraca, não é possível que ela lembrou disso, né? Mas fala aí, Shura.
Cara, era um desenho sobre história, que era tipo, um personagem que parecia o Rei Arthur, ele era tipo tudo de colagem, feito de colagem. E aí o desenho era tipo contando história, a história do mundo, assim, algum, sei lá, Império Romano, contando a história, e era tipo alguém narrando, contando assim, e mostrava algumas fotos assim, e aí de vez em quando aparecia esse personagem pra fazer uma graça. Era um desenho muito chato, que por algum motivo eu gostava quando era criança, mas sempre que passava esse desenho, meus primos eles saíam assim, eles ficavam putos, assim, começou a fazer esse desenho de bosta aí. Eu ficava lá assistindo, eu não lembro o nome, cara. Caramba. Isso é nostalgia, se você lembrar desse desenho, pelo amor de Deus, talvez eu tô ficando louco, esse desenho nem existe, né? Cara, um que eu não gostava e que eu mudava de canal quando começava a passar era o Dango Balango. Porque eu não entendia nada do que acontecia no negócio, cara, o Dango Balango. Nossa, eu tinha medo de Dango Balango. Não é nem um desenho do Dango Balango, é um seriado, né, de fantoches, mas era aleatório demais, né, velho? Cara, esse desenho era assustador, cara. Eu lembro de que tinha cada episódio assim que tinha umas histórias assim perturbadoras, cara. Pô, eu morria de medo de Dango Balango. Minha mãe não deixava nem eu assistir, porque sempre que eu assistia eu tinha pesadelo. Cara, mas falando ainda um pouco mais de desenho, tem um que pra mim era o GOAT. Assim, pra mim foi o definitivo, assim, da minha infância. Que eu não perdia um episódio que eu assistia ali, quantas vezes fosse. Que era o Sete Monstrinhos, cara. Nossa, era apaixonado. Esse era muito bom. Cara, é muito engraçado, cara. E é aquele negócio, né? O cara conseguiu criar 7 personagens com a barra de carisma lá em cima, mano, no 7. Sim. Assustador, cara. O mais massa era o Narigudão. O Narigudão era o que eu mais gostava. Cara, o que eu mais gostava era o 3, cara. O 3 era... O 3 eu também, tantos problemas mental. Cara, eu queria ser o 3 quando criança, cara. Esquizofrênico. Eu consegui ser, mas... O 4 era muito estranho, ele parecia um jacaré peludo. Cara, o 4 era o mais engraçado, cara. Ele com o 5, né? Ele e o 5 fazendo aquele besteira. Jeitão lá, e ele sempre era aquele jeito grosso dele, mas sempre entrava em confusão. Cara, o 4 era o mais... Pra mim, o mais engraçado era o 4. Nossa. Não, o 4 era engraçado. Era muito legal. O 4 não dava. Eu lembro que puta, que eu não lembro direito como é que era. É que, tipo assim, que eles faziam... Ele faz alguma piada com o 5, e aí depois ele conta pro 5, era uma brincadeira e tal. Aí o 5 cai em cima dele e fala, 5, você tá em cima de mim, não tô conseguindo respirar. Aí o 5, não vou sair em cima de você não, você tá me zoando. Era bem isso o relacionamento deles, cara. Os dois eram muito bons, o 4 com o 5. O 4 e o 5 era muito bom. A 6 também. A monstrinha número 1 é igualzinha a minha avó, cara. A monstrinha número 1, olhando aqui, é igualzinha a minha avó, cara. Minha avó Maria. Eu lembro que quando eu era criança a gente zoava minha avó falando isso. E, pô, esse desenho era muito legal. Não, esse era muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E tipo, tinha episódios que era com todos eles juntos, e tinha episódio que era focado só em um, né? Um personagem. Uhum. E aí dava desenvolvimento pra ele e tal. Aí tinha. Eu gostava que o 3, cara, ele era completamente maluco. Tipo, do nada, tipo, o episódio, sei lá, era sobre pissicologia, ele virava um Freud, tá ligado? Do nada. E falava até com sotaque. Eu lembro dele, tá ligado? Sotaque. Eu sei, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu ser Sigmund Freud, tá ligado? É muito surreal, cara, esse desenho, cara. Assim, você vê as coisas. Tipo, se a gente lembra agora, parece até que a gente tá inventando, né? Mas era nesse nível, cara. Era... E a mãe deles era uma velhinha mó pequenininha, né? Sim. Era da hora. Não, tinha um desenho assim que eu tô relembrando aqui, eu tô vendo algumas fotos assim que eu gostava muito, só que, pô, ele era muito feio. Aventuras de Pigley. Pigley? Porra, esse era... Pigley. Era um porquinho, uma vaca, um boizinho, um pato. Piglewinks, né? As Aventuras de Pigley, né? Pigley, é isso, Piglewinks. Eu lembro que quando eu era criança, o meu material de escola não era temático desse desenho, porque acho que não tinha, né, no mercado. Mas a minha mãe tinha aquele costume de imprimir uma etiquetinha e colocar no caderno, assim, sabe? Pra ninguém roubar. E ela tinha imprimido desse desenho. Eu fiquei minha infância inteira usando material com as etiquetas desse desenho. Eu nem gostava tanto, assim, dele. Os bichos eram muito feios, cara. Não, pô, eu gostava desse daí, o Piglewinks, né? Eu também. Era divertidinho até. Assim, não era prateleira alta, sabe? Sim, não era mas era um desenho que se passava, eu ficava na TV, sabe? Eu não saía de lá. Sim. Não era Camundongos Aventureiros, tá ligado? Mas dava pra ver.
Não é nesse Ele tava nível, na mas era um que prateleira assim. Tá daquele passando. das aranhas, cara. As aranhas aqui, o vilão era estranhão. Ah, pô, daquele da aranha. É. Não, acho que a aranha tá Cara, a aranha, o Epaminondas me aterroriza até hoje, cara. O Epaminondas foi o terror de muita gente. Tinha outros também, né? Que citar brevemente. Charlie Lola, também, Charlie Lola. Charlie Lola eu peguei bem. Eu não gostava Eu tanto, também sabe? não. Eu não gostava. O estilo ali. A minhas irmãs que gostavam não mais. me prendia. Arthur eu gostava. Arthur era mais legalzinho. Arthur. É, pô, eu falei dele agorinha, o... Uhum. Tinha o Caio também. Caio. Ah, porra, caiu. Que os caras ficam teorizando, Cara, né, cara? Caio. Caiu. Mano, Pô, coitado do Caiu. Quando eu era criança, na época que passava Caiu na televisão, eu não sou tão velho, então na época que eu era criança, eu assistia, ainda já tinha internet, né? Ainda mais minha mãe que trabalhava no escritório, então a gente tinha computador. Eu lembro que quando a minha irmã é bem mais velha do que eu, e eu era muito fã do Caiu. E aí minha irmã um dia chegou em mim, só por pura maldade, falou: você sabia que ele tem câncer e no último episódio ele morre? Nossa. E eu fiquei traumatizado com isso por muito tempo, cara. Minha mãe ficou putaça com a minha irmã. E até hoje eu tenho um pouco de pé atrás com o Caiu, porque eu lembro desses momentos. Nossa. de Coitado do tristeza. Caiu. Coitado. Mas o Caiu eu lembro que eu assistia mais quando era menor mesmo. Sim, eu também. Aí quando eu fui. Quando eu cresci um pouquinho, mais velho, já não me pegava tanto. Também não. Tipo, agora um que me pegava mais quando eu fiquei um pouquinho maior era o Doug Funny. Mas o da Nick. Pô, o Doug Funny é O fantástico. da Nick. Nossa, o Doug Funny era espetacular. É fantástico. O Doug que tinha a menina maionese Sim, lá? a Paty Maionese. Uhum. Paty Maionese. E aí quando foi, eu lembro que depois, né, eu descobri que foi pra Disney, né, o Doug nas próximas temporadas. Aí ele cresce, tá ligado? E aí, mano, a Disney meio que destruiu o que era o Doug, tá ligado? Porque os personagens marcantes viram outros bagulho. Tipo, o Valentão, o Roger, né, que era o pobre. Aí ele fica rico, tá ligado? O pai dele ganha na loteria. Pô. A menina que era gordinha. É que nem o Cirilo agora, caramba. Que nem o pai do Cirilo. O Costelinha para de aparecer tanto. Mano, a Disney meio que destruiu o Doug, tá ligado? Ela deturpou. É tipo o Turma da Mônica jovem, né, cara? Que deturpou o que a gente conhecia como Turma da Mônica ali, né? Imagino, cara. Eu nunca vi, mas só de você falar e ter a Disney e ter essa. Eu imagino como foi. Mas assim, cara, Doug Funny, cara, a gente tem que falar da vibe dele, cara, que pra ele, aquilo lá é a nossa Netflix de hoje, tá ligado? Sim. Aquilo lá é um seriado da Netflix pra gente. A gente vê ali o cotidiano das pessoas ali, eles se envolvendo nos conflitos. Sim, exatamente. Coisas. Cara, é uma vibe bem... Cara, e o Skitter, cara, é um dos melhores personagens que tem. O Doug, assim, olhando hoje em dia pra Doug, mano, ele tem uma vibe meio... Eu posso estar chapando, mas ele tem uma vibe meio, sei lá, Earthbound, assim, sabe? Não sei. Tem. Porque os personagens são muito excêntricos, né? Tinha Cara, o Doug e o Rei Arnold, porque aí já é muito mais pra frente, já é diferente, mas eu acho que esses dois têm uma vibe meio assim, Earthbound, sabe? Uma vibe que é aquela coisa que é eles estão no cotidiano, tá ligado? Estão no centro urbano, mas ao mesmo tempo tem umas aventuras que, sei lá, são meio etéreas, assim, sabe? Meio, ele deixa dar o seu tempo, meio estranho. Entendo. Tipo, o que eu digo assim é porque tinha uns personagens assim que eles tinham um estilo muito, muito diferente. Tinha uma mina que ela tinha uma boina assim, né? E um cabelo, parecia uma francesa, né? Caricatura de francesa. E tinha um cara verde. O cara verde, isso que eu ia falar pra você. O maluco é verde. Tinha o cachorrinho, né, do Doug. Então lembra um pouco essa estranheza, assim, desse fantástico do Earthbound. Doug é muito bom, cara. Doug é um desenho, assim, que independente da tua faixa etária. Eu acho que qualquer desenho da TV Cultura, independente da faixa etária, você vai conseguir assistir e apreciar, mas o Doug, principalmente, ele comunica muito bem com o público adulto também. Não por aquele fato de, tem piadinha oculta, mas é porque ele consegue conciliar bem o educativo e o divertido, e ainda assim é descolado, sabe? O Doug, pra mim, sempre passou a vibe do desenho pra criança um pouquinho mais velha, descolado. Sim. Da Doug era muito bom. Era, cara. Eu lembro que os meus tios, eles me apresentaram o Doug. Eu lembro quando foi passar, meus tios falaram, assista esse aí é bom, viu? Eu assisti junto com eles e é uma memória que eu tenho, assim, que, pô, cara, a vibe, que nem você falou, é essa vibe que a gente sente falta. E não é, assim, é que a gente não tá falando que isso é a nostalgia daquele momento só. Não, tem a nostalgia, não é enviesado quanto a isso. Mas a produção do desenho, a parte artística do desenho era pensado nisso. Sim. Era pensado pra dar essa vibe. Sim. E tecnicamente ele faz isso. Não é nostalgia, sabe? Que a gente tá falando bem da versão da Nickelodeon, que era muito boa mesmo. E a versão da Disney, que veio logo depois, não é. Tanto que eu falei ali, que ela meio que destrói tudo que era legal no anime. Tanto que o Honker Burger, né, que é a hamburgueria que eles ficam ali, na versão da Disney é vendido o Honker Burger. Então, tipo, e vira uma lanchonete, cara. Putz, até isso.
E aí eu lembrei a Connie, que era amiga gordinha do Doug, na Disney eles faziam ela ficar magra e tal. Tipo, a Disney meio que destruiu, sabe? E aí tudo que era legal no desenho antigo, na versção da Disney não tem mais. Costelinha, até a galera criticava que ele não aparecia tanto, né? Então, tipo assim, o Doug era muito bom, né? Principalmente quando ele virava o Homem Codorna, colocava o cinto na cabeça. Sim. O Homem Codorna. Não, mas é uma coisa que é Arquibaldi puro, né? Sim. O cinto dele na cabeça parecia uma antena, assim, ficava aquele negócio pendurado. Falando de outros programas, falando agora de outros programas, né, da TV Cultura, além dos desenhos, né, que a gente tá falando aqui, entrando em programas mesmo da TV Cultura, programas assim, né, que tem, além de desenhos, tinham programas infantis com fantoches, né, e eu quero falar de um aqui, que a galera sempre me pergunta, Ritalino, como é que você conhece tanta coisa da cultura brasileira, além das urbanas e tal? Tinha um programa da TV Cultura que me influenciou bastante, né, além do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, me influenciou bastante a conhecer, que é o Catalendas que marcou demais pra mim, porque foi ali que eu conheci muita coisa da cultura, né, das lendas urbanas brasileiras, das lendas brasileiras, não só do meu estado, como de outros também. Foi aqui, foi nesse programa que eu conheci o Mapinguari, né, figura? Que é uma grande lei. Que é um dos melhores episódios, né, do programa Catalendas. Cara, eu lembro, guardo com carinho mesmo, porque realmente, eu lembro que depois eles fizeram mais uma temporada já na década de 2010, e aí eu falei, putz, será que vai ser bom? Os caras conseguiram manter o sarrafo alto ainda, do jeito que tava, com as lendas e tal, né? Pô, cada lenda que tinha, velho, sabe? Que, pra quem não sabe, né, o Catalendas era uma preguiça e um macaquinho prego, né? Que era o preguinho. Aí o preguinho, que era uma criança, ia lá na casa da dona preguiça e ela lia uma história pra ele. E a história sempre era uma lenda brasileira. E aí tinha várias histórias, né? Aí tinha a história do porquê que a mucura fede, né? O gambá, por que a mucura fede, a origem do amor. Aí tinha um que era do cachorro, do gato e do rato, né? Por que um vai atrás do outro sempre? Pô, um monte, cara. E marcou demais pra mim, cara. E tinha muitas lindas. A do Mapinguari, a do Chupa-Chupa, a do Pé de Garrafa, o Papagaio Cracrá, o Homem que Virava Peixe. Além das mais famosas, né? O Boto, o Saci e tal, né? Bumba Meu Boi. Pô, pra mim marcou demais com a Catalendas. E eu lembro com carinho. E até hoje eu dou uma revisitada quando eu posso, assim, porque eu gostava muito de assistir. Porque era um negócio bem feito mesmo, né? Como eu falei, né? Eu não falei, né? Que a Dona Preguiça e o Preguinho eram fantoches, né? E os personagens das historinhas eram tipo bonequinhos, sabe? Articulados e tal. E sempre com estilo diferente, né? Os bonequinhos nunca eram mesmo. Às vezes eram uns bonequinhos feitos de papel, às vezes era um bonequinho feito com material mais bem feito, às vezes era plástico, às vezes enfim, os caras era um empenho bem legal que eles colocavam no seriado, né? Eu vejo a influência que teve em você, né? Que você sempre referencia essas lendas, essa coisa. Eu imagino como isso pode ter feito muito bem ao imaginário das crianças, a criatividade, a cultura mesmo. Assim, eu não peguei, eu admito que acho que eu nunca cheguei a assistir na TV o Catalendas, mas depois até por você ter me falado, aí sim eu fui dar uma olhada e tudo, e é muito legal, sabe? Eu até, pra inteirar, cara, eu não sei se passava na Cultura, que eu vi anos depois no YouTube, mas eu lembro de ver um também que era tipo um Catalendas, só que era algo teatral, sabe? Com pessoas de verdade, e aí eu já não sei se era na Cultura, onde é que passou isso na TV, mas eu lembro de ter visto no YouTube, e era muito bom também, então essa vibe aí é muito legal, cara, então imagino que Catalendas deve ter marcado muita gente. Sim. Você chegou a ver, é muito bom, bicho. E claro, não, Catalendas eu gostava muito de Catalendas, inclusive, por coincidência, eu acho que semana retrasada eu tava reassistindo o episódio do Mapinguari, e pra mim é um dos melhores. O do Saci também é muito bom. Melhores. O do Saci eu gosto bastante também, mas o Catalendas é muito bom. Quando eu era criança, eu tinha um misto de fascínio, curiosidade e medo, né? Porque as criaturas, assim, que eles vão contar, né? Que eles vão mostrar no programa, eram criaturas, assim, bem amedrontadoras, né? Tipo, uma Mapinguari dava muito medo, né? Então, mas era muito lúdico, né? Muito bonito, muito interessante como eles contavam suas histórias assim. E eu gostava muito de Catalendas, cara. Eu gostava muito mesmo. Sim. Era muito, muito bem feito, né? Marcou demais pra mim. Fica aí até meu segredo aí pra galera que pergunta, né? Como é que conheço tanta coisa. Da série B do folclore brasileiro, que eu gosto muito, né? Até hoje, o pessoal lembra e tal, né? A gente sempre fala. Tem muitas lendas ali que eu lembrei de cabeça por causa do Catalendas, né? O próprio Mapinguari.
veio daí, né? O episódio do Mapinguari acho que é o mais famoso, né, Shura? Sim, do Mapinguari, pelo menos no YouTube, né? É o que tem mais visualização, pelo que eu me lembro. Mas o do Mapinguari, assim, pra mim é o mais da hora, cara. É o mais legal. O do Saci também é muito bom. Eu lembro que o do Saci eu vi quando era criança e eu fiquei com medo do Saci, porque no final ele entra dentro da casa do preguinho e começa a atacar o sarrafo, né? E, tipo, sim. Com o furacão no pé dele. Eu fiquei com medo do Saci. Tá ligado? Eu lembro um também que era a Maria Sangrenta, o Matinta Pereira também outro é bom. Matinta Pereira. Matinta Pereira. Aquele que eu não vou lembrar, o Shura, que é um que a morte vira madrinha de um cara, né, um médico. E aí, tipo assim, quando a morte vira madrinha do filho dele, né, do médico, o médico ia morrer, aí ele faz um acordo com a morte. Aí a morte fala assim, não, então beleza, então eu vou te ajudar. Quando eu aparecer no pé da cama, né, a pessoa vai morrer. Se eu aparecer na cabeceira, a pessoa vai viver. E aí você dá o diagnóstico e aí você vira um dos melhores médicos. Aí beleza, eles fizeram assim, aí o cara realmente virou um médico renomado e tal. Aí chegou no dia que, né, a pessoa ofereceu muito dinheiro pra ele pra salvar a pessoa. Falou, se salvar aqui, a gente ganha muito dinheiro. E aí a morte, ele chega no quarto, a morte tá no pé da cama. O cara vai morrer. Aí o cara vai lá com a esposa dele, pega ali a cabeceira da cama, eles rodam a cama pra morte ficar na cabeceira e o cara não morrer. Aí a morte fica puta com ele. Porra, eu lembro até hoje desse episódio, velho. Pô, bem. Cara, esse eu lembro vagamente desse agora você falando, mas tinha um também que era muito foda, que era um monte de amigos que tava num bar, e aí eles iam voltar pra casa, acho que era será que era, eu não sei se eu tô lembrando direito se era do lobisomem, mas eles iam voltar pra casa, e eles estavam num bar. Eu tenho uma lembrança vaguíssima disso, eu lembro só desse começo, assim, deles no bar mesmo. Uhum. E depois ele saía pra rua pra voltar pra casa, depois ele via alguma coisa e voltava pro bar depois. Mas o Catalenas era muito legal, cara. Sim. Acho que é assim, um dos programas é um dos melhores programas, assim, que o Brasil já produziu na televisão, falando, né, nessa questão, assim, voltado pro público infantil, né? Sim, de cultura, assim. Melhores, assim, fácil. Pra você ver como é que me marcou, cara. Até no NBcast, né, tem influência do Catalina, né, cara? Uhum. Enfim, cara. A gente tá falando do Catalina. Vamos falar de outros programas também da TV Cultura, né? Ó, vocês querem puxar a trilogia clássica da TV Cultura? Olha, A trilogia, cara. Rá-Tim-Bum. Uhum. Ah, porra. Aí é ao concurso. Não, cara, primeiro falar do Rá-Tim-Bum original, né? Que é o primeiro programa. Que é de 80 e pouco. Sim, esse 87, é muito bom. né, figura? Ah, cara, de cabeça não lembro, mas ele era mais antigo mesmo. Primeiro episódio, 5 de fevereiro de 1990. 1990. É o último ano dos anos 80, né? O Rá-Tim-Bum. Mas, cara, é meio assustador que o Rá-Tim-Bum era muito bem feito, né? Era um programa bem disquetes, né? E tinha os quadros fixos, né? Tipo, Professor Tiburcio, né? Não, Telekid não. O apresentador lá do programa de telejornal. Pô, cara, o apresentador... Cara, você vai sacar, Rita. Mas sempre que eu olho ele, pra mim, ele é igualzinho aquele narrador lá, o flamenguista, o João Guilherme, uma coisa assim. Qual? Aquele narrador que era acho que da SPN. Vou mandar aqui, você vai ver, cara. Pra mim é igualzinho. Ó. É que ele tem os ombros, assim, ele parece um boneco. E aí tinha... Puta, eu não lembro. Tinha o Máscara, que era um detetive bem ruim, Máscara. tá ligado? Que eu lembro até... Cara, era um detetive bem ruim mesmo, Máscara. Uhum. Euclides e a Silvia. Euclides. Cara, eu lembro que... Pra você ver como é que era diferente, né? Eu lembro que no Twitter esses dias postaram... E, mano, esse programa, o Rá-Tim-Bum, era, tipo, mais de 300 pessoas envolvidas só pra produzir o programa, velho. Que era um programa infantil ainda. Pra você ver o cuidado que os caras tinham com o programa, velho. E aí, tipo assim, era os atores, diretor... Sim. Aí tinha maquiagem, tinha figurinista, tinha roteirista, aí tinha um pedagogo que também olhava o roteiro antes deles gravarem, né? Dava uma revisada no roteiro. Era absurdo, velho. Absurdo. Uhum. Não, era uma super produção mesmo. E sabe qual era o meu quadro favorito, Rita, do Rá-Tim-Bum? Qual? Era aquele das cores, sabe? Aquele que tinha lá os caras na espaçonave. Achei que você ia falar aquele lá da menina com a boneca, cara, com a careca. Não. Qual é o nome daquela? Cara, eu adorava esse das cores, e pra quem não sabe, né, Mama Brusqueta, né? Mas... Não, das cores não, cara. A Mama Brusqueta é o ET, cara. Então, não era das cores? E era isso que eles tinham que buscar uma cor sempre, não era? Não, figura. Esses ETs, eles não iam atrás de uma cor, eles iam atrás de... eles voavam pela cidade.
viagem, né? Atrás de algum objeto. É isso, objeto. Mas é esse mesmo que eu tô referindo. É esse que é meu favorito. É que sempre é um objeto da... É que eu lembro da cor porque era... acho um objeto da cor azul, sabe? Era sempre assim e eles falavam às vezes a cor também. E, cara, eu adorava isso porque, cara, essa coisa de ir no meio da cidade, assim, de procurar alguma coisa, não sei, despertava algo em mim. E, cara, até hoje, por exemplo, eu gosto muito de conteúdo relacionado a GeoGuessr mesmo, dos caras navegando nos mapas, assim, só sem compromisso, sabe? Pelo Google Maps, ficar viajando ali, vendo as coisas. Já. Cara, então isso você vê que é algo que é desde Era o 0 e o 00, figura. 0 e 00. Isso. E era um quadro curtinho, né, Rita? E era o que eu mais gostava, era o que mais me chamava a atenção. Era um quadro bem curtinho, mas era muito bom. Eu não assisti o Rá-Tim-Bum primeiro, não, cara. Não é da minha época o primeiro Rá-Tim-Bum. Ou era, eu não me lembrava. Não, mas reprisou tanto, cara. Reprisou tanto. Eu não lembro do Rá-Tim-Bum, o antigo. Eu lembro só do Castelo Rá-Tim-Bum. Mas o Rá-Tim-Bum antigo, que era o que tinha o Senta, que lá vem a história, não sei o que, tinha o peixe, o cara... Eu não lembro, mano. Eu só vi depois no YouTube alguns, né? Alguma coisinha ali, acolá, mas eu não lembro desse. Agora, o Castelo Rá-Tim-Bum, esse eu lembro. Sim. Não, daqui a pouco a gente já fala do Castelo, né? Mas, cara, tinha muitos quadros, né? Então, tinha muitos quadros, né, cara? E era um programa educativo e era... Cara, um quadro que eu gostava era o da Esfinge, figura. Da Esfinge. Eu gostava também, Que vinha aquela esfinge de longe, tá ligado? E aí ele... Porra, cara, era... Porra, demais. E eu lembro também que nesse programa tinha muitas músicas, sabe, da MPB. Tanto que a música Fazenda, do Milton Nascimento, eu lembro que eu escutei a primeira vez no Rá-Tim-Bum. Que é aquela água de beber, bica no quintal... Não. Água de beber, bica no quintal, sede de viver, tudo. Eu lembro que até hoje, cara, essa música me marcou, né? Eu lembro que eu ouvi a primeira vez tá no Gerais ou no Minas, né? Acho que tá no Gerais essa música. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu falei, caramba, a música do Rá-Tim-Bum. Primeira vez que eu ouvi. Imagino. Tem outras músicas também da MPB, né? Do Edu Lobo. Tem uma do Caetano, cara. Do Acalanto do Caetano. Tá no Rá-Tim-Bum também na trilha sonora. Enfim, cara, é um programa sensacional. E aí depois, né? Tivemos a evolução dele. Que já foi um programa também com sketches e tal. Com quadros educativos. Que era o Castelo Rá-Tim-Bum, que era uma evolução, né, figura? Que a ideia era ser um seriado mesmo, né? Porque no Rá-Tim-Bum a gente tinha ali os segmentos, né? Tipo, tinha a família Silva, tinha o Euclides e tal, tinha o Máscara, mas era tipo quadros separados. A gente não sabia. Sim, eram esquetes ali. Esquetes. Eles não iam estar todos. Eles não iam estar todos os episódios não era todo episódio que eles apareciam, né? Agora, no Castelo Rá-Tim-Bum, cara, eles fizeram virar um seriado mesmo, né? Porque aí a gente tem um Nino, que é o fixo, né? Que é um sobrinho neto, né? De uma feiticeira e de um mago. Cara, o Castelo Rá-Tim-Bum já começa com aquela vinheta de introdução, aquela abertura linda, maravilhosa, né? Tipo, aquilo ali é bonito em tantos quesitos, cara. Como aquilo ali é feito, a música, a animação, né, do castelo surgindo e tal, aquilo ali é tudo muito épico. E, pô, os quadros do Castelo Rá-Tim-Bum, eles eram muito legais, os personagens também eram muito legais, né? Tinha... Tudo tinha uma estética, assim, meio... ao mesmo tempo que era um pouco gótico, que era um castelo, era meio misterioso, assim, era meio espacial também e tal. Sabe quem compôs a abertura do Castelo Rá-Tim-Bum, velho? Eu sei. André Abujanra, cara. O Vitor Brown é do Loop. Não. O Abujanra. Sim, o Abujanra. André Abujanra. Vitor Brown é do Loop de Cara, o André Abujanra, ele tá em todas. O cara é um baita compositor. Tá, não, ele tá mesmo. Você vai procurar, você vê o nome dele. Sim, eu acho que ele é o maior Nepo Baby do Brasil, tá ligado? Tipo, é o Nepo Baby que ficou... Que é tão talentoso quanto o pai, né, velho? Porque, cara, é inacreditável, cara. Ele tá em todo canto, compondo tudo, né? O trilho telecurso, tá ligado? Sim, umas coisas assim, a música do telecurso foi ele também. O cara é uma lenda, né, velho? Muito. Inclusive aquela banda dele, Os Mulheres Negras, né? Os Mulheres Negras, muito bom. Que é ele e um cara branco, tá ligado? O nome da banda. Não, e por falar em Abujanra, né? Só uma pincelada aqui no Antônio Abujanra, né? Sim, o programa dele. Provocações, né? Provocações, eu teve muito bom. Maravilhoso. Eu lembro quando criança de ver a vinheta, eu lembro, cara, era uma sensação assim, era um jumpscare, sabe? Vinha a vinheta, havia um comercial dele falando, hoje vai ter o Abujanra, já ficava meio... Mas, cara, alerta, assim, ele apresentando era. E eu lembro, falar do Provocações, daqui a pouco a gente volta pro TV Cultura, mas falando do Provocações, né? Cara, tem que ele sempre perguntava depois, no final, né, o que é a vida, tanto que virou meme,
meme, não é? No Eduardo Sterblitch chorando. Sterblitch, o que é a vida? Cara, quando ele vai entrevistar o Clodovil, e aí, tipo assim, ele vê que o Clodovil provoca tanto quanto ele pergunta logo de cara, tá ligado? Clodovil, tipo, no comecinho da entrevista ele já pergunta pro Clodovil, aí o Clodovil responde do jeito que ele quer, ele fica até feliz, cara, tá ligado? Que quando eu vi um rebate, ele falou assim, imagina saber o que é a vida. Eu sei que a gente tem 3 perguntas que a gente tem medo. Por quê, pra quê e pra onde? Aí ele fica até olhando assim pro Clodovil, que ele fica mal feliz quando ele responde do jeito que ele quer, tá ligado? Pô, mas é bacana demais. Mas voltando ao Castelo, né, cara? Voltando ao Castelo, é outro programa de grande apreço, grande porte da TV Cultura, né? Grande criação, né? E, enfim... Que é mais uma criação do Karl Hamburger, que o Shura conhece o Karl Hamburger, né, Shura? Karl Hamburger? É, diretor. Karl Hamburger? É, do ano que meu pai saiu. O ano que meus pais saíram de férias e tal, que ele dirigiu um monte de coisa. Cara, não conheço não, velho. Ih, caramba. Deixa eu... O Karl Hamburger, ele é diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, né? E ele criou o castelo junto com o Flávio de Souza, que é uma dupla aí que ficou até bem conhecida. Ele dirigiu o Xingu, Shura. Xingu. Você não assistiu Xingu também? Xingu, não assisti não. Ih, rapaz. Pô, fui virar cinéfilo depois de velho já, mano. no Karl Hamburger, é o nome do cara também, mano. Pô, achei que era uma paródia. O Karl Hamburger, mano, ele é muito talentoso, porque, mano, ele dirigiu um monte de coisa. Ele e o Flávio de Souza, essa dupla, cara, eles criaram praticamente quase tudo, né, que a gente viu aí da TV brasileira. Acho que o Flávio de Souza, cara, é um dos caras também mais talentosos, né, que tem. E de criação, assim, né, porque o Flávio de Souza, ele atuava, né, pra quem não lembra do Flávio de Souza, ele era o tio do Lucas Silva, né, o Flávio de Souza. Ele era o tio do Lucas Silva. E ele, cara, ele é um dos caras que criou o Mundo da Lua, né, ele tava na criação do Rá-Tim-Bum, no Castelo Rá-Tim-Bum, no Ilha Rá-Tim-Bum ele tá também, Gloob Gloob também ele tá envolvido, o cara é uma lenda, sabe? O Flávio de Souza. Mas, enfim, cara, falando do Castelo Rá-Tim-Bum, né, cara, a gente tá falando pra caramba, porque é tanta coisa pra falar, cara, TV Cultura, é muita coisa mesmo, galera, pra falar da TV Cultura, porque a gente tá no comecinho dos desenhos e tem tanta coisa pra falar, né, velho? Pô, cara. Tem. Mas, cara, o Castelo Rá-Tim-Bum eu gostava. Eu admito que o Rá-Tim-Bum ainda é meu preferido, tá? Mas o Castelo era legal essa vibe. Eu gostava dos quadros lúdicos dele, tipo a caixa de música, sabe? Que tinha lá o pessoalzinho num chroma key, fazendo artes cênicas, assim. Era uma parada totalmente lúdica, assim, psicodélica até, não é errado falar que tinha uma psicodelia. E de novo, são essas coisas que me fascinavam e hoje eu vejo que influenciou no meu gosto mesmo, sabe? Pela arte, pela música, isso me pegou muito. E assim, não é como se o objetivo ali fosse ser, sei lá, uma série muito de você dar risada, mas era uma série de te manter interessado, de você querer saber como aquilo vai se resolver, de você, de novo, tem um lado lúdico, de você se impressionar com as coisas que estão sendo feitas. Tem lado informativo, né? Tinha lá, sei lá, o Tibi Peroni lá, que tinha aquelas palhaçadas lá. Inclusive o Flávio de Souza, ele é o Tibio, figura. É, isso que eu tava esperando você falar, Rita. Quando você começou a falar, ele vai falar. Mas é isso mesmo. O Tibi Peroni, tem o Mal lá. O Mal, sim, cara. A parte mais engraçada era o Mal. O Mal. O Mal e o Godofredo. O Mal e o Godofredo, esse era engraçado. O Godofredo parecia muito o Serginho Groisman, cara. Igualzinho, cara. Pô, cara. Tipo, eu lembro, pra mim, eu associava o Mal e o Godofredo ao Massaranduba e o Montanha, porque era igualzinho o porte físico dos dois, o Massaranduba e o Montanha. Que um era o altão gordão e o outro era magrinho, baixinho, sabe? Mas, cara, o Mal e o Godofredo também era uma dupla espetacular. Gostava muito deles. Nossa, e aí que tá, esses dias eu vi, Rita, antes de você continuar, eu vi um making-off, né? Eu vi um making-off geral do castelo, de como foi feito tudo. E, bicho, dava um trabalho pros caras fazer isso, bicho, sabe? Umas cadeiras lá, os bichos eram pesados. Nossa, cara, os caras sofriam, viu? Os caras sofriam muito. E eu gostava muito do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Um episódio que me marcou, que inclusive eu fui rever esses tempos, e é um episódio de terror do Castelo Rá-Tim-Bum, que é o episódio que o mal fica mal de verdade, cara. E aí, cara, é assustador, porque ele vira quase um slasher, tá ligado? Só que PG-13, sabe? E, mano, é um episódio tenso, tá ligado? É um episódio de terror mesmo, sabe? Porque
ele tem um momento assim que o Nino e as crianças ficam desesperados porque o mal, o Nino fez um feitiço, o mal ficou mal de verdade. Aí eles ficam desesperados que o mal tá querendo fazer maldade e tal. Aí eles vão, vamos lá no quarto da tia, da dona, da Morgana pra ela desfazer o feitiço. Aí eles sobem a escada e tá lá o mal, tá ligado? Aparecendo. E aí o mal vira pra eles e falou: Nino, sua tia Morgana foi dormir para sempre. E ele começa a rir. Ele, porra, cara. Caramba. Cara, mano, é um episódio de terror assim. Cara, um outro personagem que eu gostava muito era o Dr. Abobrinha, velho. Aquele cara. Não. Nossa, não, Dr. Abobrinha. Dr. Pompeu Pompinho Pomposo, né? Não Abobrinha. Cara, esse cara me dava raiva quando era criança. Por quê? Não sei. Eu via ele tentando lá passar o golpe. Só que aí que tá. Eu tive uma evolução, porque antes eu achava que ele era o vilão, mas depois eu percebi que na verdade ele era o herói, sabe? Depois que eu fui na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo e eu vi lá o jeito. E aí que tá. Não foi culpa tanto da exposição, mas da excursão, né? Excursão ali, 30 negros no ônibus, pagode rolando. Mas, cara, eu tenho que contar essa experiência. Eu já contei aqui no NBcast, pra quem é velho de guerra aí já tá no conhecimento, né? Mas pra relembrar de novo, cara, teve uma vez que eu fui. Cara, eu juro pra você, me deram duas opções. Você quer ir num churrasco, sabe? Você quer ir num churrasco, não. Você quer ir num rodízio de carne ou você quer ir na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum? E aí, tava votando e eu fui o voto de Minerva, né? Falei, não, eu quero ir na exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí vai na excursão. Aí a gente vai de madrugada. Sei lá, a gente tá... Cara, hoje eu vejo e fico assim... Então, imagina você... no meio de São Paulo, assim, sei lá qual era o bairro, não sei se era bem apessoado ou não, mas no meio de São Paulo, 5 horas da manhã, panguando no meio da rua, cara. Imagina. Ih, rapaz. Sozinho. Tipo, a pessoa meio que se dispersou, tava lá, não tinha nada, tava tudo trancado, não tinha onde você esperar, sabe? Você tinha que ficar na rua. Aí, imagina, 5 horas da manhã, sem saber pra onde ir, num lugar desconhecido, esperando as coisas abrir, não tinha aglomeração, tinha uns caras espalhados, assim, e tal, era povo esquisito. Aí a gente ainda saiu, porque uma pessoa tava com vontade de ir no banheiro, aí a gente vai caçar um posto, né, nessa hora, tudo escuro, e aí no posto, aí, imagina o calabouço que era o banheiro de lá. Já começou errado aí. Aí depois, imagina, a gente chegou 5 da manhã lá e sem fila. Só que aí, por algum motivo que eu nem sei como explicar, a gente acabou ficando lá pro final da fila, cara. Você tem noção disso? Caramba, velho. Aí... aquela filona enorme. Aí a gente entra, só que era tudo tão apertadinho que não dava pra você ficar olhando a exposição. Você queria ver a roupa, você queria ver os bichinhos, sabe? Você queria ver a estrutura mesmo que eles fizeram. É muito bonito, isso eu digo pra vocês. Mas só que era muito mal planejado, porque era muito apertado. E aí que tá, tem aqueles caras que ficavam panguando lá, tirando foto, mas parecia que tava tirando foto de um modelo, tá ligado? Que não podia errar o frame. Não, tipo, você tá lá tirando foto. Mas não, os caras paravam, empacavam a fila toda e ficava lá, tirava uma, tirava outra, e a fila andava. Aí todo mundo falando, ninguém se respeitando, aí foi um inferno. Aí eu só sei que eu saí de lá com o mesmo pensamento do Dr. Abobrinha, sabe? Tem que derrubar o castelo e construir um estacionamento, cara. Não tem jeito. Mas esse cara, Dr. Abobrinha, me dava raiva quando criança. Doutor Abobrinha parece o Chico Science, cara. Nossa, nada a ver, Shura. Calma aí. Parece, velho. Não, nada cala a ver. a boca. Eu vou mandar... Não, se liga. Pra você ver o tanto que eu tô com razão agora. Não, você parece o Gohan adulto e você fica em negação. Não, tá bom. Se você quer falar que eu pareço o Gohan... Parece, cara. Mano, olha isso. Não parece... Cabelinho. Olha o Chico Science aí, mano. Igualzinho. Ou até o Oclinho. Tá, finalizando falar do castelo, né? Que o castelo... Não dá pra gente falar de tudo, né? Que aconteceu no castelo, mas... Um quadro que eu gostava também era dos dedos, né? Do castelo, que eram os fantoches de dedo. Sim. Que era bem legal também, as musiquinhas. Tem também aquele lá, o passarinho, que som é esse? Passarinho, que som é esse? Que era sempre um instrumento diferente, né, que o cara tava tocando. E aí, cara, depois de adulto, eu percebi que não era o mesmo cara tocando. Sempre mudava o ator. Nossa, cara. O João de Barro. Sempre mudava o ator, porque sempre ele tocava bem os instrumentos diferentes, aí se você reassistir, você vai ver que troca o ator. Caramba, você destruiu minha infância, Ritalino. Era o João de Barro, né, que era Pô, cara, eu juro pra você, na minha mente era o mesmo, era um cara só e eu tenho em mente que era esse cara, tá ligado? Que era... Não, né? Nossa, tinha cara. também o ídolo do Shura, né, que é o Marcelo Tais, que ele fazia o Telekid. Pô, cara, é massa. Pergunta. Telekid era legal. Pô, aquela estética Telekid lá, era MTV, pô, ali, tá ligado? O Taz, ele fez também o Rá-Tim-Bum, que ele fazia o professor Tiburcio, que muita gente tinha medo, e aqui ele faz o Telekid, que é um personagem que todo mundo simpatizava, que era um personagem bem legal. Que era basicamente o professor Tiburcio que não dava medo, tá? Os caras Porque acertaram a resposta acertaram a mão. Tinha muitas coisas
coisas. Tinha os outros, tinha os personagens principais, né? Que era o Nino, o Pedro, a Bibi e o Zequinha. E aí tinha os outros também, que era. Tinha a Penélope, né? Que era a Angela Deep e tal, que era, né, a repórter. Aí tinha a Caipora. Cara, eu adoro. Aquele episódio da Caipora com o Saci. Cara, eu adoro esse episódio. Sim. Véio. Nossa, velho. Tem algumas lembranças, acho. Sim, que o Saci, né, ele veio pro mundo real. E aí o Saci, ele tá com duas pernas. Aí a Caipora fica indignada. Por que você tá com duas pernas aí? Aí o Saci rebolando. Eu mandei fazer essa perna lá na cidade. Aí ela, que mentiroso! Pô, mas é bem da hora mesmo. Aí tinha o Bongo também, Bongo, que era o pizzaiolo, o Etevaldo. O Etevaldo que faleceu, né, no meio das gravações, né? Que aí no episódio final do Castelo Rá-Tim-Bum, que reúne todos os personagens, eu ficava indignado porque ele não tava, sabe? E aí depois de adulto que eu fui perceber que enfim, né, que é triste. Isso aí é tudo culpa do Shura, cara. Tudo culpa do Shura. Que eu... Caralho. Cara, agora eu lembrei de um desenho culto da TV Culturas. Antes de finalizar, só dar uma pincelada aqui. Aquele live action do desenho do Saci do Ziraldo. Caramba. Ah, é, a Turma do Pererê. Eu adorava a Turma do Pererê. Cara, isso eu lembro bem, assim, de assistir na escola, tá ligado? Eu não lembro de assistir. Lembro de assistir um VHS na escola, de ter... Não, isso aí eu adorava, cara. Eu assistia, eu não perdia um. Era muito legal, mas o live Muito action legal. tinha aquele saci estranho do live action. O saci do live action era muito feio, cara. Tipo, ele era muito vermelho. Ele era tão vermelho assim, que parecia, sei lá, um demônio, bicho. Vermelhaço, assim. Eu morria de medo. Não, depende da versão. Tem duas versões. A versão que eu vi é dos anos 90, que era até de boa. Mas enfim. Agora não sei. Voltando. Terminar, né? A trilogia que teve o Rá-Tim-Bum, que é dos anos 80, o Castelo Rá-Tim-Bum, que é dos anos 90, e depois teve o Ilha Rá-Tim-Bum, que aí eu acho que vocês já não pegaram, né? É, eu não peguei esse não. Cara, o Ilha Rá-Tim-Bum eu assisti só no YouTube. Cara, eu assisti na época e eu gostava bastante. Eu era criança quando tava na transmissão original. E depois teve o filme, né? E eu lembro do Ilha Rá-Tim-Bum, que esse aqui, ele levou ainda mais do que era o Castelo, né? Que era um seriado. E o Ilha Rá-Tim-Bum, ele era bem seriado mesmo, né? Ele tinha os quadros e tal, mas ele era bem seriado mesmo. Né? Que uns adolescentes, né? E umas crianças, eles vão parar numa ilha, eles ficam presos na ilha lá e tal, né? E aí eles... a ilha tem umas coisas, umas magias, né? Umas coisas malucas, assim, né? E, enfim, cara, é bem divertido. Eu lembro que o vilão chamava Nefasto. E aí ele tinha os dois ajudantes, que era o Zabumba, que era um zangão, e a... Caralho, não vou lembrar, velho. Mas, pô, cara, a única coisa que eu tenho em mente do Ilha Rá-Tim-Bum é que o vilão parecia o Miguel Falabella, cara. Só isso. Então, tipo assim, a Ilha Rá-Tim-Bum era uma ilha mágica, né? E aí, tipo assim, tinha esse vilão, tentando lembrar o nome da... tinha esse vilão que era o Nefasto, o nome dele, que era inclusive interpretado pelo Hernani Moraes, que é um grande ator aí, né? Ator da Globo e tal. E aí tinha... Polka, a Polka e o Zabumba. A Polka e o Zabumba. A Polka, que tipo assim, ela era também um inseto. E aí depois ela se transforma e vira uma libélula, tá ligado? E aí ela vai pro lado do bem. E o Zabumba, que era tipo uma abelha. Aí tinha o Solek também, que era tipo um dinossauro, um amigo deles que era um lagarto gigante, humanoide, né? Que tinha esse negócio de ter os personagens, os monstros, né? Que eram, tipo... insetos, né? Mutantes humanoides. Aí tinha uma aranha, que era a Nhanhanhan, que era uma aranha gigante, que eles iam lá pra conversar com ela, pedir conselho pra ela e tal, conversar com ela. Mas, cara, eu lembro bastante disso, porque foi bem marcante, né, na época, pra mim, porque eu peguei na época mesmo, tá ligado? Quando saía episódio por semana, sabe? Um episódio por semana. Era bem legal mesmo, né, o Ilha Rá-Tim-Bum, e eu fico triste, porque, tipo, foi reprisado só uma vez, sabe? E você sabe por que foi reprisado só uma vez, figura? Por quê? Por causa dos direitos autorais, cara. Porque tem muita música com direito autoral, sempre cara. Isso. O Nefasto, que é o vilão principal, a música dele é a pessoa nefasta do Gilberto Gil, velho. Sabe? Só pra você ter uma ideia. A trilha sonora desse seriado tem muita coisa boa, cara. Tem Patufu na trilha, Vini, né? Patufu é legal. Sim, não, porra, Patufu é do caralho. O tema da Polka é do Vini. Vini mexe a cadeira, lembra a figura? Vini mexe a cadeira. Sei. O tema dela é a Libélula Bela, né? O tema da Polka. A Libélula Bela. Cara, tem muita música com direito autoral. E aí, tipo assim, reprisou só uma vez e depois não reprisou mais por causa disso, tá ligado? Porque acho que os caras não ficou tipo, caramba, vamos correr atrás pra liberar de novo, sabe? Então pra não exibir
com a trilha cortada, igual o SBT tá fazendo aí com o Chaves, né? Pra não pagar os dubladores. Não fazer isso, eles falam, não, melhor a gente não exibir e ficar... cara, que palhaçada. Ficar por isso mesmo, sabe? Do que destruir a obra, né? Tem que preservar, né, Shura, a obra. E, inclusive... cara, vou dar um spoiler, mas, cara, uma coisa que me marcou, que o pessoal fala de trauma de infância, eu nunca vi ninguém citar isso, mas foi um trauma da minha infância, que o Solek, né, que eu falei que era o lagarto, que era amigo deles e tal, né, que inclusive ele faz uma amizade com o gigante, né, que é o líder deles, que é o adolescente mais velho, e aí, tipo, no último episódio, né, quando eles estão fazendo a revolta lá pra derrotar o vilão, né, o Zabumba, ele joga uma lança pra matar eles, e aí o Solek entra na frente, o Solek morre no lugar deles, tá ligado? E aí... Caramba. Pô, cara. Pô, me marcou. O Solek morrendo, mano, é muito triste. É um dos episódios mais tristes, assim. Porra, me marcou demais. Eu lembro que eu chorei na época, que foi marcante, assim, a morte do Solek. Pô, cara, aí você me vê, assim, fazendo um paralelo rapidinho, Rita, com isso que você falou de trauma, saindo um pouco da cultura, rapidinho mesmo. Cara, eu consigo ver isso em você, porque sabe qual foi o primeiro, assim, talvez trauma, mas primeira vez que eu chorei assistindo TV? Chamaram o Chaves de ladrão. Não, esse eu também fiquei triste, não, mas... Quem não? Esse mas não foi essa primeira. O Shura deu risada dele. Falou, seu menino do caralho. Não, que... Cara, eu fiquei muito mal nesse do Chaves de ladrão, cara. Eu fiquei mesmo. Eu fiquei triste, eu chorei. Eu chorei. Esse aí eu fiquei mal também, mano. Eu não assisto até hoje esse episódio, eu falo sem brincadeira. Eu não assisto até hoje esse episódio, cara. Cara, não, esse daí eu não... Cara, esse aí eu só consigo assistir por causa de um meme, acho que é da Itelândia. Os caras estão chamando o Chave de ladrão e depois tem uma imagem dele com um sorriso assim, roubei mesmo. Eu lembro disso com essa aí. Pô, mas tem toda uma passagem ali bonita, ali na igreja, tudo. Cara, episódio é poderosíssimo. Mas a primeira vez mesmo que eu chorei foi na morte do monstro baleia do Kamen Rider, cara. Nossa, cara, eu fiquei muito triste, porque o monstro baleia, cara, pra contextualizar, era um bicho que ele era do mal, só que ele vira do bem, ele vira amigo do Kamen Rider. E aí ele meio que tá protegendo o Kamen Rider não pode lutar, e ele leva uma surra, e o vilão é sádico, tá ligado? O vilão não quer só derrotar, ele começa a espancar ali o monstro baleia, ficar, não torturando, mas batendo pra caramba nele, e aí o monstro baleia vai morrendo, eu fui ficando assim, aí ele fala, Kamen Rider, salve os oceanos. O cara fala, aí não dá. Aí eu chorei. Cara, foi a primeira vez, eu fiquei traumatizado com isso, cara. Caramba. Com a morte do monstro baleia, né? E eu imagino como você se sentiu com essa aí dele Ratimbu. Não, foi muito forte, cara. Porque o Solek, ele era um dos protagonistas, sabe? E aí, tipo assim, eles faziam até planos de, tipo assim, a gente vai sair daí, a gente vai levar o Solek junto com a gente e tal. Que a gente dá um jeito lá, maqueia ele e tal, dá um jeito e tal. E aí acontece isso, tá ligado? No último episódio, cara, porra, destrói qualquer um, sabe? E, enfim, cara, isso aí... Não, mas voltando a falar da Ilha Rashomon, só uma coisa pra finalizar, é que tinha 3 personagens, né? Que era... O nome deles até, fazendo uma brincadeira, né? Era o Ra, a Tin e o Boom, né? Que eram 3 personagens... que eles, tipo, faziam uma narraçãozinha da história. E a Tin, a voz dela era feita pela Fernanda Takai, cara. Eu descobri esses dias. Caramba. Que era tipo uma gralha, uma gralha azul, assim. Puta, eu tô procurando a imagem aqui, cara, eu não tô achando, mas é triste. Que era tipo uma gralha azul, né? E aí a Fernanda Takai, ela fazia a voz, né, da Tin. O Ra era o Pedro Mariano, que é o filho da Elis Regina. Caramba, cara. Nossa. Né? Enfim, cara. Enfim, vamos pra... vou falar. A gente já tá aqui falando de programa também. Pô, Mundo da Lua, figura. Mundo da Lua. Sim. Também, esse foi eu assisti por causa dos meus tios também. E era outro que era uma vibe, né? Era uma coisa interessante, sabe? Era, assim, era uma coisa que te envolvia, que você queria saber, que tinha seu tempo. Mas era encantador, cara, Mundo da Lua. Mundo da Lua era muito bom. Pô, esse eu não peguei não, cara. Mundo da Lua, não tô lembrando desse. Acho que não é da minha época, não. Não, o Shura nunca viu nada agora. Agora, filme do Makoto Shinkai, ele viu tudo, né, figura? Eu também não cheguei a pegar eu não peguei muito na TV, mas eu peguei mais pros meus tios me mostrando, sabe? Eu vi, eu lembro que eu assistia, cara. Eu lembro que eu assistia. É bem amado até hoje, né? Mundo da Lua, né? Eu gostava. Eu cheguei a assistir na época, figura. Não na época, não nos anos 90, né? Que eu não sou tão velho também, né? Mas eu lembro que nos anos 2000 passava, cara. E eu gostava também. Era muito legal, né? E toda aquela vibe, né? Que ele lidava com as coisas assim da família dele e depois ele ia lá com os problemas, né? Ele ia lá no gravadorzinho dele, imaginava uma história toda doida e tal. O episódio que ele vai pra Lua encontra São Jorge, cara. Pô...
Ele chega na lua e tá lá o São Jorge com o dragão. Pô, é bem coisa de que uma criança imaginaria mesmo, né? Sim. E aí, tipo assim, o pai dele é o Antônio Fagundes, né? E o avô dele é o Jean Francisco Guarnieri, velho. Pô, o cara, Sim. o cara com uma família dessa aí, né, velho? Cara, umas histórias assim que fazem falta, né? Tipo, você reconhece, você vê com os olhos de hoje mesmo, você vê o valor. Sim, sim. E aí eu lembro que era o Telekid, que era uma versão do Mario, né, que ele jogava. Era um Mario com um controle de Mega Drive, né, que eu lembro que ele jogava, com os dedos pra cima. Pô, maluco, cara. E aquele gravadorzinho dele virou um negócio icônico também, né? Aquela boy band também, que era os Big Bad Boys e tal. E o episódio que todo mundo lembra até hoje também é o do lobisomem, que o pessoal fala. Desse lobisomem eu já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a assistir, sabe? Eu lembro, assim, eu não lembro muito, mas eu lembro de ter gostado bastante, sabe? Algumas coisas me marcaram. O elenco era bom, né? Produção bem feita. E realmente, sabe, não sei, teve toda uma treta depois dos caras fazer um revival, tudo, né? Recentemente, deu nossa, deu muita treta mesmo. E aí mas só que aí ele voltou a ficar em destaque, né? Aí bastante gente lembrou. Não, e é engraçado, né, que o Luciano Amaral, né, que o Luciano Amaral, inclusive, ele tá no castelo também, Rá-Tim-Bum, ele é o Pedro do castelo. Ele faz o Lucas, né? E aí ele tem o gravador, ele falou que ele tem 3 gravadores, né? E aí teve um dia que a TV Cultura foi fazer a exposição, né, dos programas clássicos, né? E aí pediu o gravador pra ele emprestado, que eles não tinham mais. E aí colocaram lá a gravadora original do programa. Aí ele falou, pô, não é o original, vamos ser honestos com o público, né? Não é o original isso aqui, o original já não deve nem existir mais. Vamos ser honestos com o público, né? E aí, pô, mas deve rolar muito isso, né, Rita? Em exposição, né? De coisa assim. Sim. Pô, demais. Que raramente, né, fica de pé as coisas, né, figura? Tipo, você vai ver Kamen Rider, sei lá, qualquer coisa assim, dessas coisas que usava espuma, coisa antiga assim, você vai ver hoje em dia tá tudo deteriorado. Com o tempo ele vai carcomindo os negócios, né? Cara, falando isso, você viu, você com certeza viu a imagem de como tá o boneco do mal? Não. Cara, é aterrorizador, cara. Sim, mas vou mandar pra você. Deixa eu achar aqui. Boneco. Eu só vou pesquisar aqui, mas é uma imagem que é... Cara, não sei se eu vou achar, mas cara, tá todo ferrado. Então, é que precisa ter um cuidado extremo, né, pra preservar, né? Se qualquer coisinha... Né? Eu não tô conseguindo achar a imagem. Até o Shura aí que estuda cinema, ele pode falar, né? Cara, na verdade eu não posso falar não, cara, porque eu não entendo porra nenhuma disso. Enfim, não, falando em boneco, Cocoricó não podemos falar, deixa de falar. Eu tava guardando pra você falar, cara. Cocoricó. Caralho, como é que esquece? Cocoricó, Juliana Gaita, bicharada no vocal. Caramba. melhor do que o Weezer. Inclusive, não, eu tenho certeza que vocês dois não sabem, né? Mas tinha uma versão antiga do Cocoricó dos anos 90. Sério? Que eu cheguei a pegar o finalzinho dela. E aí depois teve o Revive em 2013, que é a versão que a gente conhece até hoje, né? A do Cocoricó dos anos 90 tinha um papagaio. Não, papagaio diferente, né? Sem ser o Zequinha, né? Não, tinha o Caco e tinha o tio do Caco, né? Que era o Kiko, que era um marinheiro. Ah, tá. O papagaio Chapeuzinho, né? Sim. Olhando aqui no Google, eu não peguei, né? Porque quem fazia esse papagaio também é o cara que faz o Alípio, né? E aí ele começou a fazer o Astolfo também, que é o Hugo Piche, né? Cara, o Hugo Piche também, caramba, velho. Ele faz 300 personagens, né, velho? O Hugo Piche é um cara muito foda. Mano, como é que chamava aquele personagem do Cocoricó que ele era peludo, cabeludo assim, tinha uma bocona? Qual? Parecia um pé grande. O Dito e o Feito? Foi. Esse cabo aqui, como é que ele chamava, mano? Tem o Dito e Feito. Porra, o Dito e Feito. Dito e Feito. O Dito e Feito, cara. E o vô do Júlio também, que parece o Bruno diferente, né, figura? Parece. É verdade. Igualzinho. Puta, mano, agora eu não vou mais conseguir olhar pro Bruno diferente. Caramba, cara. Cocoricó eu também gostava muito, sabe? Assistia, sempre que passava eu tava assistindo. E, cara, é muito legal, que tem os conflitos ali, tinha aquela coisa da vida rural, né? E que eu acho que isso é muito legal. Porque eu nunca cresci em sítio nem nada, mas é uma coisa que vem da minha família, sabe? Minha família, eu sou ali, aqui na cidade, tudo, e teve essa mudança, então eu acho legal quando tem algo focado nessa realidade, sabe? Sim. Acho que é algo que é muito perto de casa e poder ver ali essa cultura sendo espalhada, cara, eu acho que é muito legal, muito positivo. Sim.
E Cocoricó também me marcou, né? Porque, tipo, na minha infância, que eu sou um pouquinho mais velho, eu lembro que eu assistia a versão original do Cocoricó, essa versão mais antiga, né? Uhum. E aí, tipo assim, o vô do Júlio, né? E personagens assim que ficaram recorrentes nas próximas versões, na próxima versão, ele não aparecia, né? Era só a voz do vô do Júlio. Ah, Júlio, vem comer e tal. Ele não aparecia, que não tinha um boneco. E aí, eu lembro quando eles fizeram esse revival em 2013, né? Fizeram a reformulação e apareceu o vô do Júlio e a avó do Júlio. Eu fiquei em choque, tá ligado? Fiquei, caramba, eles são assim. E eu lembro que na versão original passava desenho também, Cocoricó. E aí, tipo, era um tempo mais curto. Aí, nessa nova versão, o Cocoricó virou só o programa, um seriado, né? De desenhos e tal. E tinha as musiquinhas e tal. Era bem, bem legal. E no YouTube, recentemente, colocaram, né? Os episódios da primeira versão. É, eu tô vendo aqui agora. Tanto que era raríssimo, assim, de achar, né? Aí, quando colocaram, foi muito legal, cara. Foi um negócio muito bacana. E aí, Rita, Oi. assim, já que você foi pro fundo do baú, né? Pegou resgatou uma coisa de antes, eu queria resgatar uma coisa de antes ainda, que foi quase que o prequel do boneco, né? Que foi um especial que eles fizeram No em Rá-Tim-Bum, 89. Né? Não lembro onde foi exibido. Foi no Rá-Tim-Bum. Não sei. Foi no Rá-Tim-Bum. Foi no Rá-Tim-Bum? No Mas é da história. Qual é que era? Mas é um banho de aventura, que foi um Sim. especial de Natal que eles fizeram. Não senta que e lá aí vem a ia história. pela primeira vez. Senta que lá vem a história. Foi? Foi. Foi lá? Foi lá. Que eu só assisti o especial, sabe? Que fizeram um especial grandão. E, cara, eu assisti assim, sei lá, adolescente, sabe? Eu assisti no YouTube. Cara, como é uma vibe tão legal, cara. Aquilo pra mim foi uma das coisas mais legais que eu assisti naquele ano, sabe? Não só nesse ano, mas naquele ano que eu assisti, mas me marcou muito, assim, uma coisa, tipo, pra você ver que não tem nostalgia nenhuma. Eu assisti já velho, sabe? Já adolescente, tudo. E, cara, é muito legal aquela vibe, bicho. Sim. Nossa, procurem, rapaziada. Tem no YouTube completo, sabe? Chama, acho que Cadê o Léo? Banho de Aventura. Cadê o Léo? E o, que ele tá, o que Fernando, é o Júlio. o Fernando Gomes, né? Que é o criador do Cocoricó. Ele vendeu a ideia do Cocoricó desse negócio que deu muito certo. E quem faz o Léo é o que faz o mal do Castelo Rá-Tim-Bum. Porque, cara, é de uma qualidade, assim, a história é de uma vibe. Sim. E assim, a história é simples. Tem o Júlio lá, Sim. e ele tem um bonequinho de leão, né? Que fala tudo. E esse leão foi perdido. Aí, cara, lembra até hoje, cara, dele pegando um táxi lá e o taxista se chamava Chaves. E aí é uma história, né? Mas é uma história, assim, tão legal, cara. Tão bem feita, assim. É um ar misterioso, sabe? As coisas vão acontecendo, você quer saber. A história, eu falo assim, é uma história meio etérea, assim, de tudo acontecendo. Não, na verdade, não é que eu me confundi, não é que ele chama... E agora? Será que ele chama Chaves? Não, eu acho que é por causa... Ele usa o chapéu do Chaves, agora o nome dele eu não sei, né? Sim, isso, sim. então. Acho que você se confundiu, figura. Eu me confundi. Que eu lembro que era alguma coisa do Chaves, mas é o Charles, cara. Os caras estão de propósito, cara. Vai. Não tem... Cara, o cara tem o bonezinho do Chaves e chama Charles. Vai falar que os caras não... Sim, sim. Eu mandei a foto aí do... Caramba. Mas, pô, cara... Parece o Shura, cara. Parece o Shura. Agora você acertou. Parece mesmo. Só não dá o chapeuzinho do... Não, peraí, cara. Peraí. E, cara... Mas enfim, figura. Mas enfim, mais programa da TV Cultura, cara. A gente falou do Cocoricó, né? A gente falou bem pouco do Cocoricó, mas Cocoricó não tem muito o que falar, né? Lola, Lilique, Zazá, o Alipo também. O Monstro de Palha, que muita gente tinha medo do Monstro de Palha também. Puta, Sim. Medo pra caralho daquele bicho. Sim. Monstro de Palha, né? Aliás, TV Cultura... E o episódio do Cocô também. O Cocô. Grande episódio de Cocô. Um episódio que... marcante pra mim, né? Que o episódio que o cachorro do Júlio é atropelado, né? E aí o episódio é tudo bad vibe, né? Que lida com luto, assim, né, velho? É um episódio tudo triste, assim, sabe, cara? Lidando com luto e depois no final ele superando o luto, né? Do animalzinho. Pô, é bem legal, cara. Enfim, tem outro também, né? Outro também, que a gente já tá na Seara Nacional. Tem o X-Tudo também, que eu acho que... Mano, esse aí... X-Tudo. Eu acho que vocês não pegaram, né? Não, eu não peguei na TV, eu peguei no YouTube depois pra saber da história, né? Do Márcio Ribeiro, que é um cara que é fenomenal, assim... Pô, cara, o cara é engraçado pra caramba.
E isso foi no fim da vida dele, Sim. sabe? Lembro que ele chegou a dar umas entrevistas, eu lembro que eu morria de rir quando ele ia pro Agora é Tarde, sabe? Sim. Não, o Márcio Ribeiro foi um dos maiores humoristas do Brasil. Foi. E ele era bom de verdade. Tipo, ele falava uns absurdos e você ria. Uhum. Mano, porque o jeito que ele falava era engraçado, cara. Que ele Sim, não, era muito pesado, cara. Era sensacional. pesado assim, bicho. mas você ria, porque o jeito que ele falava, você ficava muito na sua mente que ele tava falando uma besteira de piada, assim, sabe? Sim. Porque o jeito que ele botava um deboche, assim, sabe? Era muito bom, cara. O Márcio Ribeiro, que inclusive ele entrou pra substituir o Gerson de Abreu também, que era um ator também gordo, né? Igual ele. E aí, cara, mas é impressionante que... E aí eles colocaram o Márcio Ribeiro, cara. E o Márcio Ribeiro foi um acerto também. Porque o Gerson de Abreu era muito bom, ele saiu. E aí colocaram o Márcio, que o Márcio também era bom pra caralho. Sim, interagindo com o boneco, é muito engraçado, né? Que tem essa coisa dele zoar por ser gordo, tudo, tem essa dinâmica. E, cara, eu assisti depois de velho só, mas eu gostei, cara, do que eu vi. Eu gostava do quadro que era o X, né? Que era o personagem, e aí tinha um moleque fazendo receita, né? E aí, tipo assim, era só umas receitinhas boba de criança, assim mesmo, né? Mas era bem interessante, cara. Eu achava bem interessante, né? Que eles ensinavam as crianças umas coisinhas bobas, tipo, sei lá, fazer milkshake, né? Ou sei lá. E aí, tipo assim, quando precisava cortar alguma coisa, pede pra mamãe e pro papai cortar pra você, hein? Não vai pegar faca, pegar faca e tal. E era bem interessante, né? E o X-Tudo era bem assim, né? Ensinando as crianças a fazer as coisas, ensinando curiosidades. E tinha o Márcio Ribeiro também, que ele ensinava a fazer experiências, né? Era bem divertido mesmo. É basicamente um programa de variedade pra uma criança, né? Tipo, Sim. Que oferecia várias coisinhas ali, tinha uma dinâmica engraçadinha, sim. Mas é um programa bem legal. Falando de programa já estamos no finalzinho, internacional figura, Mundo de Bikman. Cara, eu ia falar, Mundo de Bikman, até hoje eu assisto, cara, que ainda passa. É bom hoje pra caralho o Mundo de Bikman. É muito bom. Cara, tipo, você vê aquilo, você não acredita que é, tipo, as piadas que eles fazem, a dinâmica que eles têm, que aquilo é porque eles não subestimam a mente da criança, tá ligado? Eles fazem cara, e é engraçado pra qualquer idade, cara, pra qualquer idade. Sim. E é um negócio que a gente tava até falando, né, no começo do podcast, né, os desenhos, os programas antigamente não subestimavam, né, a inteligência das crianças. Hoje em dia tá fogo, né? Nossa, tá. E esse programa é a maior prova disso, né? Porque é um programa que ensinava as crianças e era divertido, até pros pais assistirem. Não, era, né? Cara, toda a dinâmica dele ali, tipo, desde a apresentação dos pinguins ali assistindo, né? Tem aquela crítica de, a TV só tem porcaria, tá ligado? Aqui, vamos passar alguma coisa de útil, não sei o que tem. É muito engraçado. A dinâmica ali dos personagens ali entre si, cara, o rato toda hora fazendo merda. Sim, o Bikman, o Roy. Não é como se o Bikman fosse o centro da razão, pelo contrário, ele é caótico também, sabe? Ele é safado, tipo, o Bikman ele não faz um personagem bonzinho ali, não. O Bikman também faz merda dele. Ele fazia besteira também, né? Ele fazia. Como um bom cientista. Exatamente. Uma curiosidade. Sabia que as cartas, Segura, na dublagem é adaptada? É? Então, tipo assim, aquelas cartinhas que, tipo assim, sei lá, uma pergunta sobre gelo. Aqui é Joãozinho Gelo de Gelo Norte, não sei o quê. Tipo, é que no original eram cartas reais que eles recebiam nos Estados Unidos. E aí, tipo, no Brasil não fazia sentido isso. Então, tipo assim, eles... aqui a dublagem adaptou. Porque pra quem não assiste, né, no terceiro bloco, se não me engano, do episódio, eles têm aquela coisa de ler as cartinhas e é rapidinho, sabe? É umas esquete rápida. E aqui no Brasil é bem humorado. Então você fala, é uma carta fictícia, não sei o que tem. Mas aí é legal saber que foi uma adaptação, né? Que foi uma brincadeira. E ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Sim. E foi legal que a TV Cultura ela fez questão de adaptar os letreiros, né? Isso. Da série. Então, tipo assim, aparecia, sei lá, escrito, sei lá, queijo. Em vez de, tipo, aparecer cheese, aparecia queijo mesmo escrito. Que tava bem adaptado mesmo, né? E Rita, falando isso, cara, isso é até uma dúvida que eu tinha, porque eu assistia quando era criança, ali meus tios me mostrando, mas eu tô assistindo agora mesmo, hoje mesmo, nesses dias aí, tá passando a cultura. E, cara, eu tinha essa dúvida, falei, cara, isso aí foi uma coisa que fizeram depois? Ou desde da primeira exibição já era assim, sabe? Desde que veio pro Brasil? Então você falando que foi desde que veio, cara. Desde que, a cara, TV pra mim deixa ainda melhor, de adaptar, cara. Porque eu tinha essa dúvida, cara, será que foi agora que eles estão reexibindo, eles ajeitaram isso? Não, mas, cara, saber que desde o começo já tiveram esse cuidado, porque é algo raro. Nossa, como é raro. Assim, a lei, o padrão é você só ter um narrador, né? Você inserir ali uma locução falando tal coisa, aí você meio que pega. Mas os caras têm
trabalho visual mesmo. Foi sacada de mestre. Sim, sim. Cara, era sensacional, porque ele entretinha você, né? E era sempre divertido ver, né? Ele fazendo as experiências, ele explicando da melhor forma possível as coisas, né? Ô, Shura, você chegou a assistir esse aí, cara? Não, né? Cara, então, eu tô caladinho. Eu tô caladinho porque esse não é da minha época também não, cara. Eu acho. Eu nunca assisti o Mundo de Bigman, eu pesquisei. Mas, cara, esse aí foi reprisado muitas vezes, cara. Muitas. Mas eu não cheguei a assistir, não. Eu não lembro nem da aparência desse desenho, cara. Não... Cara, eu recomendo você assistir pelo menos uma vez no YouTube. De verdade mesmo. Que é um negócio assim que você vai ficar... Você vai falar, rapaz... eu vou falar... Rapaz... Eu vou dar uma olhadinha lá depois. Já estamos indo pro finalzinho aqui, né? A gente já falou de tanta coisa, TV Cultura. E ainda faltou, porque é uma emissora muito rica, né? Eu queria falar, antes de terminar, do Anos Incríveis, né? Que passou na TV Cultura. Cara, esse marcou, cara. Pra quem... Eu não peguei. Mas eu vi que meus tios, eles baixaram, sabe, completo, assisti, assim, e eu, de vez em quando, assisti uma coisa ou outra, né? Mas essa é uma série que tem aura, sabe? Que a rapaziadinha gosta de falar. Mas é uma série de verdade, Inclusive, eu queria até comentar que eu tive um choque etário com essa série, né? Que a abertura da série é Why Little Help from... Why Little Help from My Friends, né? Do Joey Cocker cantando. E a versão do Joey Cocker é espetacular. Pra mim, é melhor que a dos Beatles. Sim, também. Porque a versão Os próprios Beatles acham isso, né? Sim. O próprio Paul falou, né? Que a versão do Joey Cocker é melhor. Que é muito emocionante a versão do Joey Cocker. A versão dos Beatles é muito feliz. E a do Joey Cocker é emocionante, assim, sabe? E aí eu lembro que um amigo meu, né? Ele postou no Stories, né? Do WhatsApp. Que ele tava ouvindo a música. Eu falei, cara, a versão do Joey Cocker é muito melhor. Ele falou, caramba, o Joey Cocker tem uma versão dessa música? Nossa. Eu falei, eu tenho, ué? Aí ele falou, ué, não sabia. Eu falei, foi a abertura do Anos Incríveis. Aí ele mandou assim, o que é Anos Incríveis? Eu falei, ué, é seriado, pô, você não assistiu, não? Era a abertura dos Anos Incríveis, todo mundo lembra por causa dessa abertura e tal. Aí ele falou, não lembro não. Aí eu falei, eu lembro que eu assisti quando era criança, lá em 2004, 2005. Aí eu lembrei que esse amigo meu, ele nasceu nesse Eu falei, caralho, meu Deus. Eu tive um choque etário, assim, sabe? Mas, enfim, cara, o Anos Incríveis era muito legal. Que, inclusive, o Anos Incríveis foi uma das inspirações pro Chris, né? Pro Chris Rock. Ele achou a série, ele assistia a série, ele falou, se fosse na minha época, tá ligado? As coisas que eu vivia, não ia ser esse morango todo, não, né? Tanto que, tipo, tem a narração também, né, figura? Que a gente sabe, Anos Incríveis tem a narração, né, do protagonista já adulto, né, fazendo a narração ali dos anos, da infância dele, contando, né? Mas, cara, é bem divertido mesmo, né? Tinha aquela história lá com o amigo dele, o Paul, era o Marilyn Manson, né? Cara, graças a Deus que não é, né, velho? Graças a Deus que não é. Esse aí, o Shura podia... Eu ia deixar o Shura fazer o discurso de Jorge Supremo sobre ele, mas não, que a gente tá no final do episódio. Se o Shura for falar tudo que ele pensa do Marilyn Manson aqui, a gente vai ficar até amanhã aqui, né? Mas enfim. Não deixa eu falar do Marilyn Manson, não, cara. Uma coisinha que eu queria falar, que era, assim, era um programa, mas era tão curtinho, só que eu falo pra você, era talvez a coisa que mais me prendia, que mais me atiçava minha curiosidade, assim, que eu mais gostava. Era tão simples, era um quadro muito simples, mas era tão bonito, que era o De Onde Vem, sabe? De Onde Vem era muito sim. bom. O De Onde Vem, cara, não sei porquê, mas me marcou tanto a estética ali, porque aquilo é curiosidade, sabe? Você falando pra uma criança como as coisas funcionam e era uma coisa tão rápida, sabe? Tipo, você tava assistindo uma coisa e passava isso, sabe? E, cara, era tão legal saber de onde vem as coisas, né? Uma premissa tão simples, mas tão pura, sabe? E é uma coisa que eu achava tão bonito e realmente era uma das minhas coisas preferidas, sabe? Eu colocava na cultura porque eu sabia que, além dos desenhos, de tudo que era legal, uma hora ia ter esse momento, assim, sabe? Não tinha muito como você antecipar, né? Ele só passava, tá ligado? Você tinha que estar assistindo. Sim. Era um comercial, né? Era um comercial. Pra você ver como é que os comerciais eram da TV Cultura. Seus comerciais eram bem feitos, né, filho? Tinha aquele lá do Rato, meu querido Rato também, né? Sim. Esse passava muito também. Pô, tinha a canção do Jurutaí que tocava de vez em quando, que era do Gira... Como é que chamava? Era uma banda meio cultural. Gira Lendas, não sei. Gira alguma coisa. Mas era uma música que passava nos comerciais, assim, né? Falando daquele pássaro, né? O Jurutaí, né? Que tem um canto triste. Esse era muito bom também. Tinha também aquele lá... Esse eu acho que tava inserido em algum programa. Não sei se Castelo Rá-Tim-Bum ou uma coisa assim, mas o do Lava uma... Ah, o do Ratinho, né? Não, não sei se era do Ratinho. Não era o Ratinho que tomava banho? Não, era o da mão mesmo. Era um clipe das crianças com as mãos. Uma mão. Esse aí. Acho que era propaganda, cara.
É, eu lembro Sim. que passava sempre também. Tinha aquele lá também, olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Onde ele mora? Mora lá naquela casa. Tinha esse também. Uhum. Pô, marcou demais, né, velho? Marcou. Esses grila. A produção acabou de falar aqui no meu ponto que o negócio de lavar uma mão é do Catimbum. Ah, sim, imaginei. Eu sabia que ele era inserido em algum programa, só não lembrava qual. Enfim, vamos finalizar o episódio aqui. Pô, a gente tinha que falar também o Pingo, né? Ah, Pingo. nossa, isso eu guardei pra falar e estava esquecendo. Boa, cara. Pingo Caramba! é sensacional. Não importa que idade você tenha, cara. O Pingu é intancável, cara. Não dá de... Cara, até hoje eu tenho medo daquela orca que. Orca não, Ah, aquela foca, né? Aquela foca que Sim. atormentava o Pingu no pesadelo dele. Cara, como que pode? Os caras não falavam uma palavra e você entendia a história, cara. Sim. Bom, enfim. O Pingo era maravilhoso, né, cara? Sim. Cara, eu lembro da época que lançou o Pinguim The City e os caras colocaram ele em primeiro no My Anime List. Nossa, aquela época foi boa. Pô, eu lembro que fizeram uma versão pro YouTube do Pingu, daquele filme lá, The Thing, né, Shura? Ah, o Enigma do Outro Mundo. Fizeram uma versão do Pingu, cara, depois eu te mando. E é igualzinho o desenho, eu achei que era original, que é muito parecido, velho. Os caras fizeram de massinha mesmo. Mas enfim, terminando de falar da TV Cultura, né, recentemente a TV Cultura tá com um quadro de exibir animes, né, figura? Aham. Passou o Sakura Card Captors, né, tá passando anime do Alce, né? Da garota Alce. Como é que é? Nokotan, Isso, né? Minha Alce Nokotan, como era? Minha amiga no Kotama. Minha amiga Nokotan é um servo. Minha amiga Nokotan é um Isso, servo, isso. sim. Tá exibindo Futuri Boy Conan, exibiu os Super Campeões, né, figura? Esses dois ela terminou de exibir e aí agora tá exibindo no Super Campeões e a garota sim, servo. que é Minha amiga Nokotan, né? Que é um servo. Minha amiga Nokotan que é um Isso. servo. E é bem divertido esse anime. E, cara, dublaram até a abertura, cara. Eu achei bem legal isso, né? Sério? Sim. Fazia Caramba. tempo até que não dublava a Pô, abertura isso de é anime. raro, cara. Virou Isso é uma raro. raridade. Nossa, muito raro. Muito. Nossa, e aí que tá. E aí eles têm um programa também, né? Assim, só aprofundando. E eles têm um programa lá, eles falam de animes, de cultura pop e tudo mais. Eles sempre desenvolvem assunto, eles sempre têm um tema. E é um programa legal, sabe? Pra Sim. quem gosta, né? Tipo... Se não me engano, né, eu posso estar enganado, mas teve uma vez que exibiram Game Pass descalços na TV Cultura. Não no horário assim, não no horário infantil, né, obviamente, mas se não me engano já exibiram na TV Cultura Game Pass descalços, né, uma época aí. Caramba. Mas enfim, fala aí, figura. Não, só ia falar que é um programa assim, bem bacana, né, pra esse nicho, né, e é muito difícil a gente ter algo assim na TV aberta, sabe? Então, às vezes eu paro lá e dou uma assistida, assim, já faz um tempo que eu assisto pouca TV, mas sempre que eu assisto tá na cultura. E aí é bom que você lembrou, porque Antimatéria tem um anime, lá tem um programa, inclusive nessa resenha foi parte de onde eu descobri Yaiba, porque eles falaram no programa quando ia lançar o Yaiba Samurai Legend lá, e aí depois o Ritalino me mandou mensagem. Parte do porquê eu fui assistir o anime foi porque eu vi os caras falando dele na TV, então é um expoente também de novos animes aí, pra quem quer ficar por dentro. E além disso, sabe, as únicas coisas que eu assisto hoje em dia, quando boto na tudo, é o Antimatéria, né, que às vezes eu dou uma assistida, mas também o Mundo de Bigman, e uma coisa que passa sempre, que é uma carta trunfo, que isso aí já é mais contemporâneo, mas é Chau Carneiro, cara. Nossa, eu adoro Chau Carneiro, cara. Chau Carneiro não erra nunca. Cara, é muito bom, cara, é muito bem feito. As animações dessa turma aí todos são bons, aquela da Fuga das Galinhas, o Wallace Gromit, Chau Carneiro, tudo muito bom. Uhum. Sim. Não, fora que teve... que a TV Cultura também abriu espaço, né, para as animações brasileiras, né? Que eu gosto... Eu sempre falei, né? Eu sou grande fã das animações brasileiras, que eu vejo que as animações brasileiras, diferente das de fora, principalmente dos Estados Unidos, o pessoal tá sabendo escrever o roteiro, né? Tá sabendo não subestimar as crianças, né? Tanto que Irmão do Jorel, inclusive, é exibido na TV Cultura, né? Osmar, A Última Fatia de Pão, né? Grandes outros... Cara, nossa, eu adorava Osmar, cara. Meu Deus, cara, eu assisti aquilo. Eu dava risada, assim, tipo, da situação, Sim. sabe, né? Gostava do Osmar. Que era o Leandro Hassum e o Márcio Smelly, né? Que faziam as vozes do Osmar e do amigo dele, né? E a vibe dele era meio que uma cópia abrasileirada e descarada de Bob Esponja, tá ligado? Eles nem escondiam isso. E era muito engraçado, porque eles pegavam a vibe mesmo. Sim, era bem feito, né? Aplicar. Era. Não, e você falou é até legal, você falou do De Onde Vem, que eu lembro que quando eu era criança, né? Eu só tenho um pouquinho mais, que não tinha muitas animações brasileiras. E aí, tipo assim, era a Turma da Mônica, que eles estavam num contrato com a Globo, então pra assistir era só VHS ou DVD. E o De Onde Vem. O De Onde Vem
vem e algum filme, sabe? Tipo, sei lá, algum especial. E aí eu lembro que o De Onde Vem, que era brasileiro. É, especial. E aí eu ficava, caraca, será que algum dia vai ter mais desenho brasileiro? Aí hoje em dia tem tantos aí, né? É até legal, né, que a TV Cultura tá, hoje em dia tem tantos desenhos brasileiros sendo exibidos, né? E, enfim, um também que tem a vibe do podcast, que é o Carrapatos e Catapultos, né? Que figura. Esse aí, mano, se o Shura assistir, ele vai pirar, cara, porque tem a vibe do podcast. É um monte de carrapato que eles comem gororoba, e aí o objetivo deles de vida é explodir, porque eles vão pro céu dos carrapatos. E aí quando um deles explode, aí aparece um monte de carrapato em volta aplaudindo, comemorando. Esse eu conheço, cara. Eu nunca cheguei a assistir, mas eu já me deparei com esse desenho em alguns lugares. Sim, assim, sim. Não lembro aonde. Enfim, né? Vamos pro finalzinho já. Tem outros também brasileiros. Tem o Peixonauta também, que muita gente nem sabia que era brasileiro. Peixonauta tem uma vibe meio assim mesmo, cara. Peixonauta é legal. Agora, Historietas Assombradas, pra mim, esse daí é o Billy Mandy brasileiro. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Sério? Melhor do que Billy Mandy. Não. Também não, né? Mas é o Billy Mandy brasileiro. Bom. O episódio que eles vendem a alma pro Tinhoso pra jogar Pokémon não tem condições. Eu acho que Billy Mandy, na verdade, é o Historietas Assombradas americano. Calma aí, né? Calma aí. Nem o Figura que é o cara que não gosta muito dos Murica não falou isso. Calma aí, né? Não, pior que Billy Mandy, eu sou fã também. É um desenho que pega na alma, cara. Pô, cara, eu dou muita risada. É muito... Enfim. Muito estúpido, assim. Então é muito engraçado, sim. Cara. Enfim, vamos finalizar o episódio aqui. Inclusive, galera, esse filler aqui, falando da TV Cultura, se vocês comentarem, galera, vocês têm que hypar o vídeo, né, lá no YouTube, episódio lá no YouTube. E se vocês comentarem no YouTube ou no Instagram, ou mandar no Instagram, não, no Spotify, ou mandar na nossa DM lá no Instagram, pra gente fazer das outras emissoras, que futuramente a gente pode fazer também do SBT, da Globo, né, Figura? Com certeza, cara. Pô, a isso aí é um conteúdo, né? Que eu... Cara, a RedeTV é GOAT, cara. A RedeTV, em tratando de anime, a RedeTV, cara, só fica atrás da manchete, talvez, sim. Mas se a gente fizer um pouco, ele tá no mesmo nível. Pra mim, tá no mesmo nível. Não, sucessor assim. Espiritual, claro, né? Que a manchete tem importância, porque se não fosse a manchete, não tinha nada, né? Exatamente. Não ia ter porcaria nenhuma. Mas, cara, a RedeTV, no que ele se propôs a fazer, só digo isso, cara. Hunter x Hunter e Fullmetal Alchemist. Exatamente. Não precisa dizer mais nada. Mas, galera, se vocês pedirem, a gente continua a saga e vamos fazer das outras emissoras aí, né? SBT, Globo, Record. Porque, mano, tanto de coisa que a gente assistiu nesses canais, nostalgia e tal. Inclusive, nas outras, dá até pra falar de outros programas que não são infantis, né? No SBT, na Globo. Enfim, né? Vamos finalizando o episódio por aqui. Obrigado demais, galera, por ouvir até aqui. Quero agradecer demais a vocês que ouviram até aqui. E falar pra vocês, galera, finalizar o nosso episódio aqui, pra vocês irem no canal do Figurante, o Figurante de anime de comédia chamado Vira, que em breve o Figurante vai fazer um videozinho falando sobre te motivar a escola, né, Figura? Mas tem que fazer, Figura. Pô, cara, animo. Tem que fazer, Figura. Cara, eu tô pensando... Cara, baseado nesse podcast, eu tô pensando aqui numa coisa, mas aí eu tenho que... Não, em off, eu não vou prometer nada. Em off você fala. Não, em off eu falo. Mas talvez aconteça algo ligado a esse podcast. Beleza. Vamos ver como vai ser o... Tem também, falar pra vocês irem no canal do Shura, Boteco Claquete, que o Shura em breve vai fazer um vídeo aí sobre o filme da Ilha Rá-Tim-Bum, né? Sobre o filme. O Shura vai fazer a sequência. O filme da Ilha Rá-Tim-Bum, o filme Confissões de Adolescente e o filme do Tintim. Aquele filme 3D do Tintim. O do Tintim é bom. É o do Spielberg. Vai fazer. O Shura vai fazer dos três. Vocês esperem que ele vai fazer no canal dele. Tem também aí meu podcast de música, 4 discos e um tema. Em breve aí eu vou lançar o episódio falando da trilha sonora do Ilha Rá-Tim-Bum. Dá pra fazer. Pior que dá pra fazer. Tem também, faltando terminar, né? O Instagram do Luiz, Coronel Luiz H. Vão lá, sigam ele e peçam uma arte aí pra ele da TV Cultura. E é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau! Valeu! E aí, rapaziada? E aí, Lucas? A gente tá falando da TV Cultura aqui, cara. O tema foi bom aqui. Eu deixo meus caros ouvintes que estão caindo de paraquedas aqui, assim como eu, ou não, dizer que o tema foi muito bom. Eu confio muito nos meus amigos aí. E espero que tenham aproveitado até aqui. Nos vemos na próxima. Boa.